Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mukanda Podcast. Bom dia, Carlos. Bom dia, António. Bom dia, nossa convidada. Bom dia. Já fui abusado, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Esqueci de Bruno. Não faz mal. Portanto, hoje vamos estar a conversa com a nossa convidada aqui, Cristina Silvestre, uma pessoa que dispensa a apresentação. O meu sorriso denota a emoção que sinto de tê-la aqui nos nossos estúdios para estarmos a conversa. Tanto ela que é uma profissional da área de contabilidade e também da área de fiscalidade. Estou certo? Muito bem. Certíssimo. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite de vocês para estar aqui nesta conversa de 1 hora quase. Isso para nós foi realmente uma coisa que estávamos a esperar muito. Fizemos os contactos. Por acaso já tinha o Foi seu muito contacto? difícil. Normalmente estou sempre com muita coisa a fazer, muito corre-corre, tenho muita coisa para ontem e ter arranjado esta 1 hora foi mesmo muito, muito complicado. Já tínhamos adiado, que eu peço desculpas, mas há situações que não dependem só de mim. Não, a gente percebe. A agenda às vezes está muito lotada e percebe-se quando é um profissional bem cotado, há que ficar ocupado. Muito bem, muito bem. Hoje então vamos falar um pouco sobre aquilo que é a atividade da Cristina, porque, como sabe, o Mukanda Podcast deseja criar conteúdos que visam inspirar as pessoas e, de facto, a história de vida, a história profissional da Cristina inspira a todos nós. E eu, deixa de dizer que já conheço há algum tempo, tenho estado a acompanhar assim a distância o que faz, realmente é de inspirar. Ver o crescimento da Cristina até onde conseguiu chegar, realmente é de inspirar. Muito bem. Carlos. Eu estou a apanhar a vossa conversa. Estou embalado. Quem é a Cristina, então, faz favor? Essa é a grande pergunta. Enquanto profissional. Enquanto profissional, bem, sou Cristina Alfredo Augusto Rafael Silvestre, sou licenciada em Contabilidade e Fiscalidade pela Universidade Metodista de Angola. Trabalho em contabilidade há mais de 10 anos. E contabilidade e fiscalidade. Aliás, quando chego, comecei a trabalhar com os impostos em Angola nos anos 90. Esta semana estive a falar disso. Nos anos 90 foi o meu primeiro contacto com os impostos na MAP Limitada, a empresa do Dr. Manuel Piedade Júnior, e o Dr. Piedade dizia-me assim: a empresa tem que pagar impostos. Doutor, como é que eu vou pagar isso? Como é que se faz isso? Não sei. Vá à repartição fiscal, procurar saber como é que é feito isso. Então foi aí que começa o meu desfile pela primeira repartição fiscal de Luanda, aí na Maianga. Foi lá onde eu aprendi a preencher o primeiro DLI, anos 90. Muitos dos seguidores nem sequer estavam nascidos, né? Aí em 1995, precisamente 1995. Há uma senhora que eu encontrei no balcão, na altura moça, explicou-me como é que se preenchia o DLI, fiquei com aquela cábula, guardei na minha bolsa e todos os meses só tinha que desdobrar e seguir os passos novamente, para pagar o IRT, para pagar o imposto de selo, depois aí ficar nas filas, né, que nós tínhamos de estar na fila para comprar o DLI, depois tínhamos de estar na fila para franquear o DLI, depois ir à fila para pagar no banco, que já tinha lá um BPC direto, ficar ali a pagar. Então, é aí que começou o meu contacto com os impostos em Angola. Quando comecei a entrar para a contabilidade, já para dentro dos anos 2000, quando descobri, para lá, afinal, aqueles impostos todos dos anos 90 são muito importantes para a contabilidade, aquilo foi unir o útil ao agradável. Muitos contabilistas começaram a lidar com os impostos já dentro da contabilidade, no meu caso foi diferente. Surgiu primeiro os impostos e só depois é que chego à contabilidade. E foi só unir o útil ao agradável. Talvez seja por isso que muitas das pessoas ficam baralhadas. Mas ela é contabilista, é fiscalista, o que é que ela é? Pronto, por eu ter este domínio fiscal e depois fiz fazer contabilidade na Católica, a ideia era fazer contabilidade e auditoria. Mas a Católica não tinha esta especialidade. E depois quer saber que a Metodista tinha contabilidade e fiscalidade, como que eu já fazia contabilidade e fiscalidade, decidi unir o útil ao agradável, pedi equivalência e fui para a Metodista para então fazer a especialidade de contabilidade e fiscalidade, que foi unir o útil ao agradável.
Muito bem, mas para chegar a esse percurso, antes fez outras coisas profissionais também, né? Que acho que ajudaram-na a ter esses skills, essa vontade. O que é que ajuda? Por exemplo, por exemplo, eu sei que trabalhou durante um período como apresentadora de televisão, né? Mas isso não era a minha profissão direta. Sim, A sim. minha, olha, eu comecei a trabalhar numa barbearia, era operadora de caixa. Trabalhei 8 meses numa barbearia como operadora de caixa, mas parece que trabalhei 8 anos. Foi assim, um senhor mundo, né? Era uma barbearia muito concorrida. Barbearia, tabacaria e perfumaria Vicente Ginga. Era uma barbearia muito, muito concorrida. Todos os membros do governo cortavam lá o cabelo. Está aí na Mutamba, estava aí na Mutamba, sim. Ficava ali na lateral, na rua Cirilo da Conceição, assim, a subir o BNA. Ok, Aquela rua a sim, subir o sim, BNA. sim, Pois é, sim. estava ali, que depois tornou-se num restaurante, já não existe a barbearia, mas era ali. Era ali que eu comecei em 94, como operadora de caixa. Depois, quando eu estava a fazer quando eu estava a trabalhar na barbearia, estava a fazer o ensino médio no IMEL. À noite, em que eu queria fazer jornalismo, porque jornalismo é o meu curso dos sonhos. Queria fazer jornalismo. Infelizmente, naquele ano, fez sair um regulamento, acho que é a coordenadora do curso que tem a doutora Gabriela Antunes, ela era a coordenadora, fez sair um comunicado, estava assinado por ela, que os alunos que quisessem fazer o médio de jornalismo tinham que obrigatoriamente serem funcionários da cultura ou de um dos órgãos de comunicação social. Eu já trabalhava, mas como operadora de caixa numa barbearia, não tinha nada a ver com essas áreas, né? Então fui forçada a fazer administração pública. E na administração pública, eu fui para a administração pública, depois disse assim: pronto, vou fazer administração pública e depois também, quando terminar o médio, com a administração pública, posso fazer direito. O meu foco foi para direito, né? O meu foco foi para direito. Mas depois, as cadeiras, sempre me dei muito bem com os números, tenho uma sensibilidade, uma ligação muito forte, muito íntima com os números, nunca tive dificuldades nenhumas, as cadeiras de contabilidade, matemática, estatística, e sempre fui dando explicação aos colegas sobre estas matérias também. E pronto, depois comecei então, quando eu estive, depois eu saí da barbearia 8 meses depois, fui para este escritório onde o doutor Piedade Júnior me punha a fazer tudo, né? Eu fazia de tudo, até ligar impressora, problema com os cabos, eu tinha que estar ali a fazer as ligações, e ele dizia-me assim, eu era numa primeira fase era única, e quando chegasse um novo funcionário, eu tinha a responsabilidade de ensinar tudo o que se fazia naquele escritório, e eu estava ali a explicar, a ensinar, e assim não era a única a fazer tudo sozinha, por isso quem estiver a ouvir vai dizer, então ela já faz isso há muito tempo. É mesmo, há muito tempo, desde os anos 90, que tudo que eu sei fazer ensino as pessoas que estão à minha volta, desde que mostrem interesse em querer fazer isto ou aquilo. E comecei, por exemplo, por ensinar a fazer mapas em Excel, já dei aulas de informática quase, né? Mapas em Excel, de documentos em Word, todo esse processo administrativo das empresas, a área administrativa fazia tudo. Processava salário, emitia fatura, legalizava os documentos da empresa, tudo ali. Nesse escritório era assim um mundo. Era um escritório que fazia estudos de viabilidade económica. Os economistas que faziam estudos só apareciam no fim do dia porque trabalhavam nas empresas em que trabalhavam na hora normal de expediente, mas eu era aquela funcionária que tinha a responsabilidade de reunir todos os documentos necessários que é para eles depois, então, à noite, terem condições que é para elaborarem os estudos de viabilidade. Aí depois, olha, terminei o médio, comecei a pensar em fazer economia, ir para a faculdade de economia, para fazer, então, a licenciatura em economia. Foram surgindo várias situações, depois, não, vou para a contabilidade. Foi mais ou menos assim, vou para a contabilidade, faculdade Universidade Católica de Angola. E pronto. Depois, a Universidade Católica queria fazer contabilidade, licenciatura em contabilidade e auditoria. E a Católica não tinha. E tinha um colega de turma, que eu era delegada já nesta altura, sim, e tinha um colega, o Dimito, que Deus o tenha, que trabalhava era diretor financeiro de uma empresa, e esta empresa tinha uma outra empresa que tratava da contabilidade, que é a Lurante do senhor Carvalho, de ser António Carvalho. Então, a Lurante estava a precisar de contabilista, de pessoas, assistentes para trabalhar em contabilidade.
E ele deu o meu número. Disse: olha, eu tenho uma colega que só fala em contabilidade. Só fala em contabilidade. Só fala em contabilidade. E eu na Católica, lembro-me que na Católica tínhamos um professor de contabilidade. E essa história acho que nunca acontece em um órgão de comunicação social. E vou contar. Epá, em primeira mão. Vou Muito contar, bem. exatamente. Acho que eu já falei sobre isso na LAC, não lembro. Mas pronto, vou já dizer o que é que aconteceu. Na Católica tínhamos a disciplina de contabilidade. O professor de contabilidade era assim, para mim, ele era uma pessoa que sabia de muita coisa, mas não estava a transmitir aquilo que nós queríamos de facto. E estava desesperada, não pôde. Como é que aulas de contabilidade eu nunca vi nenhum T a ser desenhado no quadro? Fui-me queixar na direção do curso, doutor Justino Pinto de Andrade, na coordenação do curso na Católica. Doutor, nós temos um problema com o professor. Então, qual é o problema? O professor nunca fez nenhum T no quadro, tendo razão, Sim, né? O sim. básico na contabilidade. É assim, eu reconheço que ele sabe muito, mas não é para o nosso nível. Nós precisamos mesmo de recuar um bocadinho. E ele diz assim, eu vou consultar aqui na base de dados qual é a tua situação. Ele entra e encontra uma positiva na tal disciplina. Mas como é possível estar a reclamar se até tem positiva nessa disciplina? Não, doutor, não olhe para a minha positiva. Esta minha positiva é graças ao que eu aprendi no ensino médio. Eu estou-me a lembrar que em contabilidade, quando há um débito, há um crédito, quando há uma saída, há uma entrada, e isso é que me está a salvar. Não deixar movimentos ímpares. Isso é que me está a salvar. Se não é isso, eu não chego a essa positiva. E o doutor teve isso em atenção, acho que ele também já tinha tido várias reclamações do mesmo professor e decidiu então a mudar do professor, deixou de ser aquele senhor e foi ser substituído pelo doutor Cláudio Pinheiro. Doutor Cláudio Pinheiro, que está no BPC, não é? Ele foi dar aulas na minha turma, só que na hora que ele começa a dar aulas lá na minha turma, eu faço... como é que se diz? Equivalência e vai Não, para não, o não. serviço? Tranco o ano. Sim. Peço para encerrar o ano porque já estava grávida do meu primeiro filho e queria me dedicar à minha gravidez, não ter chatices nenhuma, e porque estudava à noite, saí da cidade até o Palanque à noite todos os dias, não queria ter esse estresse, então foi nessa altura em que eu cancelo. Mas depois de ter o meu filho em 2007, regresso à Católica para... Regresso à Católica, que é para dar continuidade, e desta feita já de dia. E era o curso de contabilidade. Mas depois havia muito trânsito, nunca consegui assistir os 2 primeiros tempos, era um estresse tremendo. Foi nessa altura que fica a saber que a metodista estava a ter, tinha o curso de contabilidade, a licenciatura de gestão e administração de empresa na especialidade de contabilidade e fiscalidade, e decide então mudar. E neste período, em 2008, vou trabalhar então para o Sr. Carvalho na Lurante. Mas o Sr. Carvalho foi um momento diferente. A minha entrevista foi no parque do BPC. Em frente ao BPC não tinha ali um parque de Sim, estacionamento, sim, cheio daquela confusão dos miúdos e os carros. Pois é, um belo dia de manhã, eu estou ali, porque o Sr. Carvalho acho que ia para a ilha, parou ali perto e disse-me, pode vir ter, eu estou aqui no sítio tal. Disse, está bem, eu vou aí, não sei quantos. Lá vou até ao parque, ele posicionou-se assim no muro, ele bem alto e eu aqui assim a olhar para ele. Então o que é que sabes em contabilidade? Qual é a tua experiência em contabilidade? E eu, a minha experiência é só mesmo de fazer uma prova, depois ter positiva a contabilidade, assim a trabalhar como tal, não. Mas pronto, tem mais ou menos assim, noção básica e tudo mais. E ele, estou mesmo a precisar de alguém que já percebe, que já está no dia a dia, na prática, mas não é o teu caso. Eu, não é o meu caso. E está disponível para começar quando? E eu tenho disponibilidade imediata. E ele diz-me assim, pronto, se for uma pessoa que aprende rápido, te vou passar tudo e muito rapidamente vais perceber. Então podemos começar amanhã? Sim, podemos começar amanhã. E o meu primeiro dia de emprego já nesse escritório de especialidade da Lurante, que existe até hoje, a toda a equipa da Lurante... mandar lembrança para eles, mas o Sr. Carvalho continua, é o dono. O meu primeiro dia de emprego foi ir a uma reunião em Viana. E nesta reunião, o Sr. Carvalho, vamos logo, e não sei o quê, sim, era só para falar de contabilidade. O senhor, este cliente, apresenta um problema ligado aos recursos humanos.
E eu, a ouvir a conversa e não sei o quê, e depois peço ao Sr. Carvalho que é para falar. E ele diz assim, sim, o que é que era? Eu explico o que é que tinha que ser feito para se resolver aquele problema. E ele, então podemos resolver assim, sim, isso é muito fácil, assim. É que eu na Lurante fazia tudo, tratava de legalizar os trabalhadores todos na Segurança Social, e a Segurança Social para se legalizar os trabalhadores, para quem não sabe, ainda eram aquelas folhas A4, não é? Sim. Não, A4. Há três. Não, o A4 é o normal, né? o Então, A3. o A3, aqueles A3, mapas sim. A3, tínhamos de estar ali a preencher linha, quadradinho, assim. Era aquele formato que era para se legalizar os trabalhadores da Segurança Social. Depois, eu disse que sim. E à saída deste cliente, ele pergunta-me se eu tinha feito alguma formação em recursos humanos e o que é que eu sabia fazer em recursos humanos. Eu disse, não, é assim, Sr. Carvalho, eu sei tudo dos recursos humanos, mas não é de formação, mas é já de estar ali mesmo a trabalhar nisso. Já trabalho nisso há muito tempo, há mais de 5 anos a trabalhar nisso. Ele diz assim, a empresa, para além de prestar serviço em contabilidade, também tem a área de recursos humanos, mas não está ativa porque nunca encontramos ninguém que é para levar avante esta área. Se já domina nisso e estas são as preocupações mais comuns das empresas, então vamos ativar isso e se calhar ficas a responsável. Claro que eu fiz cara feia, né? Como podem imaginar, porque eu estava aí para a contabilidade e não para recursos humanos. E ele diz assim, mas não te preocupes, a par disso eu vou continuar a passar-te a contabilidade e não sei o quê. Eu acho que eu aprendi tudo de contabilidade em um mês. Em um mês. Chegou uma altura em que eu já não precisava de ser Carvalho para ir às reuniões. Eu ia para as reuniões e estava à vontade a falar tanto de contabilidade como de recursos humanos e fiscalidade. Foi assim que começa. Mas depois eu retomo a Católica e decido estudar de dia. Aí pedi para sair da Lurante, apesar de que o Sr. Carvalho disse-me assim, Cristina, então não precisas sair. Vais ficar aqui na mesma, vamos dando um desconto, tu estudas num período, vens cá no outro período, e para mim não ia dar certo. Numa primeira fase sim, mas se calhar íamos começar a chocar, e eu quando estudo sou muito dedicada, preciso de tempo de estudar em grupo, sigo as fases todas, se há grupo de estudo eu tenho que fazer parte, se tenho que ir à faculdade em horas que não é aquela do meu horário normal e eu tenho que lá estar, pronto, para mim estudar é a prioridade zero e tenho que estar ali a seguir, e eu via isso o meu pai a dizer, então tive que seguir e pedi para sair e ele não queria, mas eu tive que dizer que sim, que saía, e aconteceu uma coisa muito engraçada que acho que eu também nunca disse e vou aproveitar de estar aqui com vocês, muita coisa em primeira mão, né? Vai lá. Pois, então, como é óbvio, como podem imaginar, quando eu saí da Lurante, vários clientes me vieram aliciar. Muita gente a ligar, pois é, isso é o mais comum, né? Muita gente me vieram ligar, olha, saíste, como é que saíste? Eras tu que cuidavas disso, olha, nós vamos deixar a Lurante e queremos ficar contigo e vamos isso, só vai ter pessoas a me oferecerem assim coisas que eu nunca sonhei que me fossem oferecer, só para eu estar ali. Então, um belo dia tive que fazer um e-mail e pus o Sr. Carvalho em linha, em cópia, a dizer a todos que sim, que eu tinha saído, mas para projetos pessoais, que eu precisava de terminar a minha universidade, a minha faculdade, que não tinha terminado, e eu fazia questão de terminar, por isso estava-me a desligar. Que não tinha saído para abrir a empresa A ou a empresa B, ou seja, para fazer concorrência. Não foi essa a minha saída, não foi para isso. A minha saída foi, numa primeira fase, para concluir a minha formação em contabilidade. Tive que fazer isso porque não quis sair, como muitos fazem, né? Saem e levam os clientes dos outros. Não, nem pensar. Não fiz isso, felizmente não fiz isso. Deixei isso bem claro e o Sr. Carvalho esteve em cópia neste e-mail. Todos os clientes que me pediram que me vieram aliciar para trás, eu olhei para todos eles e disse que eu não estava a sair, que é para trabalhar em contabilidade, mas sim para estudar. E enquanto estudava, recebia em casa pessoas que queriam saber tudo sobre recursos humanos, recebia em casa pessoas que queriam aprender a calcular os impostos, recebia em casa, estava sempre a tirar dúvidas, pessoas que queriam perceber dos processos administrativos, como organizar o arquivo, e eu ali pacientemente a ensinar as pessoas tranquilamente. Eu lembro quando tive o meu segundo filho, Noah, só tinha 1 mês e eu já estava a trabalhar 1 mês depois com as pessoas. Agora estou a perguntar, e quanto é que ganhaste com tudo isso? Zero, fazia isso a custo zero. Alguém tem uma dúvida, não sabe como é calcular o imposto de selo? Eu já estava ali a ensinar, a explicar as fórmulas todas. Então, nisso de estar a passar, eu lembro-me que uma senhora, Terezinha, obrigada, ela deve ouvir isso e vai se lembrar muito bem. E é muita gente lá em casa.
E ela dizia que ao falar disso com alguém, esta pessoa dizia-lhe assim, mas ele ensina tudo isso assim, não cobra nada, não cobra nada. Ela devia ter uma empresa para fazer isso. As pessoas precisam muito desta informação, devia ter uma empresa, ganhar dinheiro. Ela não pode estar a passar isso assim sem cobrar nada. Mas eu não, a intenção não era comercial, era mesmo só para ajudar, para facilitar. Trocar o Há um saber. lado, há um lado uma Teresa de Calcutá que não morre, né? Está Tem, sempre com, ativo. com essa simpatia toda que tem. Mas pronto, se deixarmos a Cristina falar, nós não vamos fazer nenhuma pergunta. Né? Pronto, e foi aí que depois me surge um trabalho. Não, mas eu gostaria ainda de perguntar algo. Sim, depois sim, não sim. vamos deixar Não, as etapas a deixa-me ficar. só concluir esta Sim, parte. sim, sim. Mas eu, neste período, entretanto, já tinha passado pela SOF a fazer formação profissional de Só contabilidade. ficava na Maianga? Não, ou fica na Maianga? não, aí na Samba, na rua principal da no Bairro Samba. Azul. No bairro Azul, Olha, exatamente. a temos SOF, muitos passei por sítios que lá. estivemos juntos, em tempos diferentes. Eu fui formador na SOF também. Olha, eu estive lá a fazer a formação, porque depois Sim. precisava dar a entrada do processo no Ministério Sim, eu me lembro que foi das nessa época Finanças. também que eu estive lá da formação. Eu acho que sim. tive que dar o meu processo para me inscrever, para Sim, ter um número, para assinar da a conta conta, no sim. Ministério das Finanças. Eu, como não vinha da Faculdade de Direito, porque da Faculdade de Direito tinha um número de primeira, tinha então que constituir todo um processo. Apesar de ter experiência profissional, não era suficiente. Tive que fazer a formação na SOF, juntar o certificado e dar a entrada. Depois, então, tenho um número como técnica. E as pessoas sabiam que eu já tinha um número, volta e meia, Cristina, nunca assinei contas que não tivessem sido feitas por mim, mas depois surgiu uma empresa que precisava de fazer um levantamento de 7 anos, porque havia desconfiança na gestão, o que é que estava-se a passar, os dinheiros estavam a ser bem ou não utilizados, e este doutor veio até comigo, através de uma pessoa amiga. Eu disse que sim, que estava com disponibilidade, que é para então começar a tratar desta empresa. Quando me apresento à empresa e tenho contato com ela e fico a saber que era logo recuperação de 7 anos, criei uma equipa. Chamei um irmão, uma prima, uma amiga. E aí Olha, não se começou. preocupem, vocês não sabem nada, mas vão aprender. Eu vou ensinar. Pronto, eu ensinei tudo. Olha, eu quero que comecem a fazer isso. Isso faz da forma A, B, C. Começar a apontar. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Aprendeu, pronto, começa a fazer. E assim sucessivamente. E foi assim que eu então começo pela contabilidade, como isolada, tranquilamente. Muito bem. Eu queria tocar isso. Estamos a falar muito da universidade. Queria que nos dissesse, na sua opinião, será que a sua base de formação veio mais do trabalho que fazia ou também teve muito da universidade? Não, eu tive muitos problemas por isso. Ter experiência em contabilidade, saber elaborar o relatório de contas e fazer formação em contabilidade foi assim um contraste enorme, né? Jogava o tempo todo com os professores. Jogava muito porque o professor vem falar sobre uma matéria que afinal não está correta, não é aquilo que nós vimos no dia a dia. Claro que nunca foi assim no sentido de dizer que o professor não sabe, que eu sei mais que o professor nunca. Naquela conversa tranquila, amena, eu lembro-me que até ganhei $100 de um professor. Opa! Professor da auditoria passou uma informação que eu depois fui ter com ele e disse: não, professor, isto tem uma lei que fala disso assim, assim. Não pode estar alterado, isso é isto, a taxa é essa e aquela. Olha, a vossa colega, a vossa delegada está cá a dizer isso. Então eu lhe vou desafiar. Se ele apresentar assim conforme ela está a dizer, eu faço questão de dar $100. E eu, Meu Deus. só ela chegar a casa e pegar no Diário da República aí na próxima aula. E assim foi. Cheguei a casa, peguei o diário onde estava. A nossa profissão tem sempre uma fundamentação legal, e ainda bem. Peguei o diário, levei para a turma, mostrei. Ele olhou para todos e disse que sim, que eu tinha razão. Afinal, já tinha mesmo um diário com aquela alteração. Abriu, ele era muito vaidoso, professor da auditoria. Abriu o casaco dele, tirou uma nota de $100, novinha. Aqui está a promessa. Sabe o que é que eu fiz com os $100? Comprei um livro da auditoria, levei para ele assinar. Professor, aquele dinheiro, comprei este livro, você pode assinar aqui para ficar a minha lembrança, e tenho o livro até hoje. Muito bem, muito bem. Mas acontece muito isso ainda no nosso ensino. Antes, acho que havia mais humildade dos professores em aceitar, tal como esse professor da auditoria aceitou. Mas hoje é muito difícil. Acho que os professores encaram-te sempre como um inimigo.
Pois, eu não senti isso, nunca tive assim esse choque, era mais para conversa, e olha, a vossa colega até já trabalha nisso, e então como é que é no dia a dia, como é que é na prática, e estou aí também a transmitir tranquilamente. Eu lembro que depois teve uma professora, lembra que eu contei que na primeira repartição alguém ensinou-me Sim, sim, a sim. preencher Os o modelo mapas, 1. sim. 20 anos depois a senhora tornou-se minha professora de fiscalidade na Metodista. Opa. Então foi assim uma festa tremenda. A doutora Conceição João é da AGT, continua na Administração Geral Tributária. Foi ela que me ensinou a preencher o DLI e 20 anos depois está ela na turma a dar aulas de fiscalidade. Então, qual é a dica que a Cristina dá para os estudantes que se deparam com isso? Muitas das vezes já trabalham na área e encontram professores que não se atualizaram, não estão a dominar a matéria, às vezes têm dificuldade de abordar porque sentem medo. Qual é o conselho que a Cristina dá? O que é que eu fazia? Muitas vezes o que é que eu fazia? Quando notasse isso, eu pegava o sumário e ia para a sala do decano. Ia me queixar, doutor, é assim. O professor está, mas o que é que a Cida veio cá fazer? Não, eu só vim mostrar. É que isto, a realidade é esta, mas ele está a falar disso. Como é que nós fazemos? Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ele é seu subordinado. O senhor tem que falar com ele, porque ele é seu subordinado. Pronto, era assim. Mas aquelas pessoas em que eu estava mais à vontade, falávamos tranquilamente e também queriam sempre saber como é que é no dia a dia na prática, porque a universidade não dá componente prática. Entre a teoria e a prática há uma diferença muito grande e que se não estiverem atualizados, crise total. Por exemplo, nós temos a tabela do IRT. Quando eu comecei na profissão, de lá para cá já passei por 3 grupos de tabelas de IRT. Se um professor que dá fiscalidade não está a par disso, está a dar aos alunos uma das 2 primeiras, não está nesta atualizada, é muito grave, não pode ser. E se tiver em sala alguém que domina, e aconteceu numa sessão, numa aula, não me lembro qual foi a disciplina, e o tema seria o processamento de salário. Eu dei conta que o professor no quadro, ao processar o salário, estava a somar na base tributável do IRT os 3% da segurança social. 3% da Segurança Social está isento de IRT desde sempre. Eu, quando dei conta disso, perguntei, professor, eu posso ir resolver o exercício no quadro? E ele, sim, quer resolver? Quero ser professor. Pronto, então vá lá. Eu fui resolver e aproveitei e corrigir. Ele depois veio falar comigo, então era por causa disso. Era assim, então é assim, podes ir dar nas outras turmas em que eu dou. Com muito gosto, professor. Então tive que ir de manhã, então eu estudava tarde, tive que ir de manhã, acho que depois fui à noite dar a mesma sessão, já com aquela regra como deve ser, porque a Segurança Social não tributa para o IRT. Pronto. Mas já pensou em dar aulas? Eu sou formadora e já estou certificada pelo CEIFOR, né? E já estou dentro do pacote da Bolsa Nacional de Formadores, dou formação, já tenho convite para dar aulas em muitas instituições. Carlos, também se não fosse formadora, com o que ela já faz. Não, é que formação está no sangue, a formação então. desde sempre. Desde o colega que chega e não sabe ligar o computador, tem que lhe ensinar a ligar o computador, a fazer os primeiros passos. Desde sempre que eu faço isso. Mesmo no ensino de base, dava explicação. No e-mail, os meus colegas da turma dão explicação desde sempre. Então, esta veia estar a ensinar, a explicar, acho que é nata, né? Já está na pessoa. Essa vontade de partilhar o conhecimento e partilhar ideias novas, experiências, trocar experiências. Trocar experiência. Agora, se calhar a luta será quais disciplinas vai escolher. Não, é muito fácil. Eu já vi que é uma senhora de 1000 ofícios, né? Entende muito de muita fácil. coisa. Não, é muito fácil. Eu estou à vontade tanto em contabilidade como em fiscalidade, E tranquilamente. recursos humanos também. E recursos humanos também, pois é. Recursos humanos também. Mas estou à vontade. As propostas que eu tive é para dar fiscalidade. Acho que precisam de olhar para a fiscalidade, mas eu também sou formadora na Ordem dos Contabilistas, sou formadora tanto para formação contínua como para o EAC, estágio em ambiente controlado. O Dr. Fernando Hermes, na presidência do Dr. Fernando Hermes, ele teve uma ideia fantástica, que foi ter no grupo de formadores estágio em ambiente controlado
pessoas que trabalhavam em contabilidade. Assim era unir o útil ao agradável, levar a componente prática no dia a dia das sessões. E eu digo sempre às minhas às turmas em que desfilo, digo sempre: eu adoro vir dar o EAC. Vocês não sabem porque que eu adoro vir dar o EAC. Não, é que a sessão daquele dia é um assunto que eu estou a resolver durante a semana. Ok, muito bem. Então, essa vantagem de levar logo o que é que acontece de facto para as sessões e acaba por dar aqui uma vantagem muito boa. Chamou aqui a ordem, um órgão de peso, né? A ordem E também, dos contabilistas, lá, dos lá, lá, lá contabilistas também da é uma Gala. pessoa de peso. Não sou. Bom, Não sou o de que é que a, peso. o que é que a ordem, ou a ordem, ou a sua opinião, o que é que se devia fazer para não haver muito esse desfazamento entre o que a academia ensina e aquilo que é a prática? Porque muitos países já fizeram o inverso. Ou seja, aquilo que é a prática é o que a academia está a ensinar. Dou um exemplo prático, por exemplo, que acontece em Londres. Portanto, eles até ignoram quase pessoas que vêm das universidades e preferem as pessoas que fizeram formações práticas. Que eles dizem, é isso que nós precisamos. Exatamente. O que é que se devia fazer, na sua opinião? Aqui é o ensino superior e o Ministério da Educação tentarem perceber o que é que acontece no dia a dia destas matérias, destas disciplinas e procurar a componente prática. Ou seja, quando é a Faculdade de Engenharia nas universidades tem sempre laboratórios, não tem? É? Para a nossa profissão também precisamos algo do género, uma sala equipada com equipamento informático, com programas de contabilidade para saírem da teoria e irem para a componente prática e fazerem que muitos países fizeram, terem mais do que 50% dos professores de contabilidade, das ciências contabilísticas, estarem ligadas, terem estarem nesta atividade, estarem no ativo. Eu não posso acreditar que alguém vai me falar de contabilidade e trabalhou em contabilidade há 10 anos atrás, por exemplo. Temos isso. E temos pessoas a darem disciplinas de contabilidade que nunca trabalharam em contabilidade. Aqui depois é ver. E é fazer uma coisa que acontecia. Eu tive uma disciplina em que eram 2 professores. Um só dava teoria e o outro só dava prática. Então, o que era da prática, se calhar tinha aquilo no dia a dia dele laboral. Também podiam fazer isso e era ótimo. E era unir o útil ao agradável. Aqui tem que se alterar o programa curricular deste curso para enriquecer mais. Por isso é que a Ordem faz o estágio em ambiente controlado. Mesmo depois de licenciados, têm que fazer 10 meses de formação para irem ao exame nacional e temos assim em sala pessoas todas contrariadas, mal dispostas, chateadas, porque eu já sou mestre, eu já fiz isso e aquilo, que é isso, de vir para cá, sentem-se diminuídos, mas no primeiro momento, depois de um mês, começam a ver, epá, não é que está a valer a pena estar aqui a ouvir esses senhores. Mas é o tempo que se perde. Porque você já passou 5 anos ali, tem que passar mais um ano. Se houvesse essa conciliação, sim, aqui era a Ordem tem acordos assinados com determinadas entidades de ensino, em que já isso, eles no final, na reta final da formação, já começam a frequentar o estágio e assim é unido o outro agradável. Quando terminarem, estão logo com este momento também resolvido. Ok, então desde já os parabéns à Ordem. A por Ordem essa está a fazer iniciativa, um trabalho muito bom, porque precisamos de contabilistas, estamos muito pouco e tem que ser, não há contabilidade só com teoria, a prática é muito importante. Agora, Quantos contabilistas, desculpa, não pode estar essa quantos vontade. contabilistas pensa que o país precisaria neste momento? Olha, eu não Para consigo atender dizer a demanda das empresas. Sim. Olha, assim, eu só podia dizer isso com muita certeza se alguém me tivesse a dar informações seguras sobre o número de empresas que existem em Angola. Os últimos dados que eu tive com relação ao número de empresas que existem em Angola, nós contabilistas precisamos de trabalhar, não há empresas para nós trabalhar. 4 empresas por cada contabilista é 0, quase. É 0, sim. Porque depois os honorários para cada empresa fica muito puxado. E isso às vezes Ou não inunda as fica, empresas. porque também se forem empresas pequenas é outro grande problema. Que aí fica caro, porque uma empresa pequena não tem capacidade de pagar. Pois não, mas aqui é bem verdade que os contabilistas arranjam a avança para a dimensão de qualquer empresa. Não, isso acontece porque ele tem várias empresas para atender. Sim. Então ele pode cobrar um valor e Sim, sabe que no fim do mês consegue pagar as e pessoas que ajudam. compensar. Senão fica difícil. Portanto, a minha outra questão é... Não, mas depois falamos do jornalismo. Eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Ainda vamos falar do jornalismo. Ainda que fica nessa área. Eu tive que entrar para a minha profissão de facto e não ir para aquela que foi
que ficou para Mas trás. o útil e o agradável sempre tem acontecido, penso. Gostei. Muito bem. Olha, percebe-se que, diferente das outras ciências, a contabilidade é uma, não sei, é o meu ponto de vista, é uma coisa que parece que parou no tempo, ou seja, estática. É aquilo que se ensinou e não há essa modificação. Por exemplo, a informática, que hoje, por exemplo, o método que se usava para fazer uma determinada coisa alterou-se, porque agora não é preciso fazer aquilo, é preciso isso. Há, por exemplo, em medicina, por exemplo, já podemos usar robôs para fazer operação. Na contabilidade, isso tem acontecido ou aquilo que se ensinou há uns anos atrás é sempre o que acontece? É o que nós vemos, Não. por exemplo. Eu ontem estava a dizer nas sessões formativas e nos vários eventos em que sou convidada para ser oradora, era uma vez o contabilista do débito e do crédito. Fazer um débito é uma entrada, fazer um crédito é uma saída, era uma vez. Os contabilistas são chamados a estar envolvidos em N situações que é para ajudar e enriquecer o relatório e contas que nós temos a responsabilidade então de elaborar. E a contabilidade não é a mesma coisa sempre. Há determinados custos que são comuns, a água é água em qualquer empresa, a comunicação é comunicação em qualquer empresa, mas depois qual é a atividade desta empresa? Em função desta atividade, nos obriga inclusive a olhar determinados pontos que o nosso plano de conta não nos dá conforto. E diz assim, olha, recorre ao normativo internacional. E a normativa internacional tem alterações o tempo todo também. Claro que nós temos um PGC desatualizado, precisamos de atualizar, mas não é isso que faz com que a nossa profissão não vá para a frente, não evolua, não é verdade? Sim. Há bocado falou sobre o preenchimento manual daquelas fichas A3. Hoje Da segurança houve social. houve uma transição para o houve, digital. fantástica. Como é que encara essa transição? Para mim, acompanhar essa mudança é um luxo. Eu ando a dizer às pessoas, hoje não ir à fila da repartição fiscal para comprar o DLI, que quando eu comecei eram 350 kwanzas, depois passou para 500 kwanzas, e a partir de casa, eu aqui se quiser pagar um imposto, faço o processamento, entro para a internet bank, pago, está pago sem me deslocar, é um luxo, é assim uma transição. Claro que a nossa internet ainda não é muito boa, temos muitas dores de cabeça, mas é um luxo conseguir pagar tudo eletronicamente sem nos deslocarmos e a partir de qualquer ponto do mundo. Muito bem. É uma evolução boa. Falou também na sua, quando sai da empresa, que estava a Lourenço. Lurante do Sr. Carvalho, Antônio Sim, Carvalho. Sr. Carvalho, um beijinho grande. Fez aquele e-mail que para mim foi uma demonstração ética muito Claro, grande. Muito exatamente. respeito. Honestidade, Eu verticalidade. nunca ia fazer isso, tirar os clientes do Sr. Carvalho, o que é isso? Eu depois tinha dito ao Sr. Carvalho, eu quero andar, eu disse isso a um cliente que veio atrás de mim o tempo todo, mas tem que aceitar, queremos sair, vamos ficar contigo. Queriam Olha, pagamento. a senhora precisa de um carro, nós vamos dar um carro, a senhora precisa disso, nós vamos dar. É para aliciarem-me assim com coisas, espera lá, que é isso? Não pode ser. E eu assim para eles, estes senhores não são sérios. Nem podem vir por cima de mim com essa conversa. Então, depois disso, eu quero andar pelas ruas de Luanda com a cabeça bem erguida. Não posso fazer isso de maneira nenhuma. Tanto é que depois, quando eu começo a fazer estes trabalhos particulares, esta grande empresa que surgiu, depois este senhor gostou tanto do trabalho e onde quer que fosse falava de mim, e eu um belo dia e em conversa com o meu marido, o Silvestre, eu disse, olha, acho que daqui a dias o doutor vai deixar de indicar o meu nome, vai dizer ela sozinha como é que está a dar conta do recado, porque ele não sabia que eu tinha uma equipa, nunca fiz nada sozinha, nem pensar. Nem funciona. Nem Essa é a funciona. verdade. Contabilidade temos de ter sempre mais alguém porque há muitos temas para serem debatidos. A minha opinião, depois de ler um artigo, um diploma, mas do OTB, e então por que estamos diferentes? Estamos ali em discussão e chegamos depois a um ponto comum para seguir em frente. Então eu disse logo, foi aí que surgiu a ideia de depois criar o escritório. Mas eu tinha dito, os nossos clientes, os clientes do Sr. Carvalho, levar clientes, para já quando saí não era para isso, mesmo estando a vir aliciar, esquece. Felizmente o meu pai deu-me boa educação de base e eu sigo isso à risca e gosto de cumprir tudo direitinho. Coisas fora de lugar para mim já me faz pé, salta aí, não é isso. Nunca teria coragem de fazer isso. Chamei nunca. essa questão ética aqui porque, para saber, no seu ponto de vista,
contabilista ou se talvez há alguma influência. Será que isso é que tem inibido muitos profissionais já bem cotados, já com muita experiência, de transmitirem? Pois É é, por isso que dizem, eu... não, dizem assim, eu não posso passar, que ela amanhã aprende e vai-se embora. Mas eu digo sempre, quem nunca foi assistente? Quem já surgiu de repente já era contabilista sénior? E quem nunca foi-se embora? Quem nunca foi-se embora? Eu comecei na Lurante, saí, olha, e segui o meu caminho. E na Lurante já devem ter passado muita gente. Por isso acho que não faz sentido isso. Eu estou um ambiente mesquinho, sou eu que sabe fazer. Então, um escritório com 20 empresas. Sou o dono do escritório que faz os relatórios e contas. E quem valida os erros que ele está a cometer? É perfeito? Ninguém é perfeito, até os meus relatórios fazer sozinha do princípio ao fim, nem a brincar, nem pensar. Não pode ser, a equipa tem que estar toda envolvida, todos envolvidos até chegarmos à fase final e estamos a passar a quem precisa. É uma mais-valia para nós porque não ficamos sobrecarregados e o trabalho é feito dentro dos prazos que se pretende. Tá? E fazemos trabalho de qualidade, estão todos envolvidos e o trabalho tem maior qualidade. Sim, mas também para aqueles que eventualmente são assistentes, estão a trabalhar em algum escritório, também devem ter essa componente ética. Por Sim, acaso, sim. Se tenho essa possibilidade de te ensinar, tu também tens de ter, porque é chamar a atenção mesmo, porque muita gente, se já as pessoas têm dificuldade de transmitir, as pessoas estão aí a aprender. Serem éticos nesse sentido. Sim, porque às vezes o que acontece é que eles, em vez de irem procurar, podem até largar a empresa que estão, ou o escritório que estão, em vez de ir procurar os seus próprios, vão atrás dos clientes da própria empresa. Pois, isso é que não está correto. Sim, Aí é que sim. não está correto. Até porque aprendeu tudo nesta casa, tem que se valorizar isso e, como se diz na gíria, a porta tem que estar sempre aberta, não é? Porque nós não sabemos o que encontramos lá em frente. Se der para o torto, nós regressamos. Nós no escritório temos uma política fantástica. Eu, enquanto estava na Metodista, um professor de contabilidade pedia-me para eu aceitar alunos de contabilidade, aqueles que ele identificou como sendo os que se destacavam, para estagiarem no escritório. E nunca disse que eu tinha ligação direta com o escritório, nunca disse. Sempre disse, olha, eu trabalho no escritório, o meu chefe, deixa-me falar com ele para ver se ele aceita. Está bem, está bem. Então, lá depois ia dizer, professor, não, meu chefe já aceitou, eles podem. Mas depois eu dizia, tem regra, não podem ir de tênis, não podem ir de calça jeans, não podem ir de t-shirt, as meninas não podem usar unhas tipo aquelas bruxas, aquelas unhas do baile da saudade, não pode. Todo cuidado é pouco. Nós não vendemos um bem que é palpável e que as pessoas olham, é bonito e gostam e vão para frente. Nós vendemos serviços, os serviços as pessoas não têm a visibilidade direta. Então a nossa boa imagem, a nossa postura enquanto profissionais tem muito peso nisso, né? Então era só ditar as regras, atenção, não podem ir de calça jeans, gente se rasgar do joelho, esquece, não entram para o escritório. Tênis é para esquecer, faz parte do nosso código de conduta, né? Então não pode, há muita coisa que não pode, e os meninos começavam a praticar, mas porque tivemos sempre este cuidado. Ir à busca, nós não gostamos de estrela. Não gostamos de estrela porque as estrelas às vezes confundem. Nós às vezes em casa olhar para o céu, tem muitas estrelas. Tem umas com brilho e outras sem brilho. E nisso de ir atrás de estrela, nunca sabemos se é com brilho ou se é sem brilho. Se for alguém que partilha, é com brilho. Se for alguém mesquinho que quer tudo com ela, já é sem brilho. E é muito complicado. Então o que é que nós fazemos? Recrutamos até o segundo ano da faculdade, do 0 ao segundo ano da faculdade, é novato, quer aprender, recrutamos e nós formamos internamente. Nós temos funcionários que quando nos bateram a porta estavam no ano 0, concluíram a faculdade, hoje têm números da ordem porque passaram pela Custo antes. A Custo é que fez a declaração a dizer que já estava há X tempo connosco, que já fazia isso e aquilo, todo aquele processo que é para serem certificados pela OCPCA. Uns já não estão connosco, já se foram, mas isso a mim é tranquilo, eu encaro isso na desportiva, sou da paz, não estou para aprender ninguém, quem quer ficar, fica, quem não quer, vá-se embora. E volta e meia também os clientes pedem-nos para reforçar a equipa, precisamos de alguém, então eu digo sempre, a brincar, vou dizendo, nunca mando para o cliente quem nunca tenha passado por nós. Okay. Não mando desconhecidos. Prefiro receber um desconhecido, um novato, e nós começar do 0, do que mandar um desconhecido para o cliente. A brincar, vou dizendo, eu mando para o cliente quem já me ouviu a gritar aqui dentro. Então funcionam também como se fosse uma, não diria uma agência de emprego, mas
Algo parecido. Algo parecido, se alguém tiver a Vamos precisar, eu não me treinar, importo de olhar na equipe, olha, vai ter que ir, Sabe que faz isso favor, é vai ter que ir. difícil um responsável de uma instituição abrir mão dos seus quadros. Eu abro mão, É eles muito não são difícil. propriedade privada, não tem- mesmo e são efetivos, eu não me importo ceder, mas com uma condição, porque há aqueles que dizem assim, mas eu queria continuar aqui na custo. A custo vai estar sempre disponível. Vá tentar. Se funcionar, viva. Se não funcionar, pode voltar e o lugar está disponível. E se aparecer uma proposta para si, para sair da custos, para ir para uma instituição, por exemplo, uma instituição pública ou uma instituição Você privada. abandonaria o teu filho, Carlos? Você abandonaria o teu filho? Olha, já recebi um convite do género e já recusei. Claro. Já isso- recebi um convite do isso é género e já óbvio. recusei. Então, não sei, tem que ponderar muita coisa. Talvez, Responderá muita talvez coisa. seria Mas uma, é licença, assim. uma licença sabática, né? Pois, mas Mas é com, assim. com um olho assim, né? Mas Tô a uma coisa é ver. certa, a custo não deixa de existir se eu não estiver. Eu estou neste momento Sim. aqui e tudo está Mas acontecendo não, a nós custo. ainda nem chegamos na custo, Prada. A conversa ainda devia continuar. Muito bem, muito bem. Tá? Como nós podemos melhorar a cultura da contabilidade em Angola? Não temos essa cultura, isso já é subejamente conhecido. Pois Como é é, que então podemos é melhorar assim, isso? e vou dizer isso aqui em primeira mão, eu estou a trabalhar num material, já tenho material preparado para dar, vai ser assim, por exemplo, regime jurídico das faturas e documentos equivalentes para gestores de empresas. IVA para gestores de empresas. Não quero contabilista, não quero financeiro, quero gestores sentarem numa mesa com 6 lugares, 3 de cada lado, e vamos então passar aquilo que é muito importante para cada um deles perceber e não estarem a pensar que ter um negócio é ter milhões na conta bancária. Tá? O problema é quem vai montar um negócio amanhã preocupa-se em saber o beabá deste negócio. Não é só vender e receber e já está. Há muito mais para além disso. E precisam de ir atrás destas formações. O problema é que nós não temos cultura de formação. Nós não queremos saber de formação, somos desleixados. E há quem me vai dizer, por que é que eu tenho que aprender isso? Eu até tenho um contabilista. Quando o contabilista lhe estiver a enganar, quando é que vai dar conta? Tem que fazer perguntas ao contabilista. Não basta só receber, olha, o seu lucro é 1 milhão de kwanzas, vai pagar de imposto industrial 250 mil kwanzas. Mas como é que se chegou a isso? E tem que fazer este acompanhamento. E para fazer este acompanhamento, há passos simples, fáceis, básicos. E as pessoas têm que saber isso. Mas vai fazer um livro? Não é o livro vai ser um guia prático, vai ser um guia prático. Eu tenho muitos exercícios na minha página no Facebook, vou transformar aquilo num guia prático do IVA. Mas é mesmo sessão formativa. É sessão formativa. Tem graça que eu fiz um vídeo esta semana em que eu dizia: quem vão ser os primeiros nesta sala? Os gestores públicos e privados, os jornalistas. Pensei nos jornalistas. É interessante por causa da abordagem. Não, os jornalistas precisam de perceber como é que o IVA funciona nas empresas. Pois. Os jornalistas precisam de perceber. Os jornalistas precisam de perceber como é que o IVA funciona nas empresas. Eu estou disponível para explicar. Os jornalistas precisam de saber o que é isso de regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. E o jornalista, quando vai fazer compra, pede fatura, lê o que nesta fatura? Qual é o cuidado que tem que ter para validar se essa fatura é legal ou não? Muitos estão a pagar e recebem faturas ilegais e não sabem. Se o jornalista não pode passar por isso. Sim. Então vocês têm a missão de informar, não é? E de investigar E de também. investigar, Sim, sim. exatamente. Muito bem. Ontem eu estava a pensar, nós por acaso, a informática, né, falamos que para quem está a fazer cibersegurança, que é uma formação que eu fiz, vocês devem deixar de falar muito informatiquês. Né? Informatiquês é a linguagem técnica que as pessoas não percebem para a vida nenhuma que estás a dizer. Agora, ontem eu estive a pensar, será que também os contabilistas não falam muito o contabilinês? E será que isso não tem estado a influenciar? Dê-me essa boa nova desse guia, assim. Porque às vezes a pessoa fica a ouvir, por acaso eu ouço muito o seu programa, que também íamos falar dele. Às vezes há coisa que pessoas comuns não conseguem perceber nada que está a se dizer. Não se devia desconstruir determinados termos, trazer mais para a prática. Sim. Eu acho, deixa já apontar Linguagem aqui. técnica é para os técnicos. Exatamente. E quando não são técnicos, eu quando for falar com os jornalistas ou com os gestores, vou desdobrar o máximo possível, que é para estarmos assim numa linguagem terra a terra e todos perceberem o que é que este diploma quer dizer. É possível fazer este exercício tranquilamente, que é para sairmos, desdobrar, sair. Este guia prático, por exemplo, a minha ideia é não mencionar. Vou mencionar que a lei do IVA, o regime jurídico das faturas, tudo bem, mas não vou estar lá a transcrever os artigos da lei.
Não vou, mesmo para não baralhar. Aquilo vai ser encontrar exercícios com nomes simpáticos. Só para terem uma ideia, quando eu mencionar um banco, o banco chama-se Banco Estado de Emergência, porque esses exercícios eram construídos na fase do primeiro estado de calamidade, Sim, quando... sim. No primeiro confinamento que tivemos em março de 2020, foi nesta altura em que eu comecei a construir esses exercícios, a tratar desses exercícios. Então tenho nomes assim, todos os nomes para este guia têm ligação com a fase pandémica, Covid-19, nome de instituições que estiveram envolvidas direta e indiretamente, são estes nomes que eu fui usando, só para ter uma ideia. Eu, quando receber de um cliente, este dinheiro entra para um banco. Este banco chama-se Estado de Emergência. Banco Estado de Emergência. É o BE. B-E-E, exatamente. Está mesmo assim. B-E-E, Banco Estado de Emergência. Exatamente. Opa, pronto, as pessoas conhecem, Estado de Emergência. Estado de Emergência, Covid. tivemos isso. Não, e é para ficar marcado. Estes sim, nomes é para sim, ficar sim, marcado. sim. Tenho, por exemplo, lá o nome de vários casos. Caso 26 lá está também como sendo uma entidade. Caso 26 limitada. E as vacinas, as empresas que andaram a trabalhar nas vacinas, toda aquela fase de pesquisa. Estão lá todos eternizados. E então, é mesmo para também facilitar, porque só por encontrar esses nomes as pessoas vão ficar curiosas. Sim, vão sim, mostrar sim, interesse sim, e vai sim. prender. Sim. Então, pronto. E não se devia começar esse ensino já desde a creche, por exemplo, ou desde, sei lá, começar as pessoas a saberem o que é débito, o que é crédito? Não se podia começar por ali? Eu não pensou que o seu projeto também podia abarcar as crianças? As já? crianças, não as crianças, mas vai ajudar muito os estudantes. Ok. Ensino médio, é a partir do ensino médio que começamos até Mas é contabilidade. muito tarde, não acho. Há mas- países bem experimentados, digo que hoje estão grandes emergentes, que estão a desenvolver bem. Vou apontar aqui a Índia. Eles começam desde muito cedo. As crianças começam a lidar com contas desde muito cedo. 5, 6 anos. Isso é cultural. Mas tá a é ver? isso. Cultural. Nós não precisamos temos ter. isso. Mas precisamos começar a elaborar Pois é, projetos. pois é. Para Assim como a albergar as Cristina- crianças, Exatamente. para A Cristina para que tem essa vontade de falar e fala com todo entusiasmo. Acredito. Começamos aí nessa base a mudar, porque é preciso ter essa cultura. Nós não temos essa cultura. Pois é, não temos. Não temos e precisamos de ter, sim, senhora. Precisamos de melhorar a qualidade do ensino das ciências de contabilidade em Angola. Uma mesma universidade, podemos ter 2 linhas de matérias, que não faz sentido. Eu, enquanto estudei, não podia ir fazer prova num horário que não fosse o meu, porque o professor é diferente e já está a dar coisa diferente. Não faz sentido. Ainda que eu até, por causa disso, eu me recuava à 3ª classe. Na 3ª classe eu ouvia o tempo todo a minha explicadora a dizer: tem reunião da preparação da matéria, todos os professores da 4ª classe reuniam para terem as mesmas matérias para ser dada durante a semana. E eu dizia: mas isso perdeu-se em que momento? Por que não levam isso para todos sempre? Por que cada um vai dar a sua matéria para uniformizarem, ainda que não esteja alinhado ao dia a dia prático, mas que seja a mesma coisa a ser dada? Isso ainda é que falta. Se é curso de contabilidade e fiscalidade, todas as universidades em Angola têm que estar a falar a mesma linguagem, não podem estar distantes umas das outras. Não faz sentido. E isso acontece muito. Não consegues fazer a prova do outro professor. Não Pois, depois consegues. temos o problema das equivalências, né? Eu vou pedir sim. equivalência para uma outra instituição, se não for a mesma matéria, se não se seguiu a risca, depois é um problema também. Muito bem. Depois se inicia no mundo do empreendedorismo. É. Já era particular a fazer aquele trabalho, né? Aliás, foi aquele trabalho de 5 anos que me deu dinheiro extra alurante. Foi o primeiro dinheiro extra alurante que eu tive, que o senhor fez questão de pagar e pagou. E eu também, o que eu recebi, distribuí para toda a minha equipa, que eu já tinha equipa, não é? Os meus assistentes. E este senhor, onde quer que fosse o trabalho, foi muito bem feito. Onde quer que foi, aliás, essa profissão tem este segredo: é fazer bem o primeiro trabalho. E fazer bem o primeiro trabalho e seguir a linha daquele primeiro trabalho. É como quando eu indico alguém para uma empresa, eu digo assim: todos os dias é o teu primeiro dia. Olham para mim assim, todos os dias. Sim, o que é que nós fazemos no primeiro dia? Somos o primeiro a chegar e se calhar o último a sair. Até nem temos vontade de ir para casa, porque queremos impressionar todos e tudo, não é? Então todos os dias essa postura é para manter. Todos os dias essa postura é para manter. Então, no dia a dia da elaboração do nosso trabalho, a emissão de um relatório, aquilo que eu fiz a primeira vez para estes 7 anos daquela entidade, mantenho até hoje. Muito bem. Mantenho até hoje e passo da mesma forma a equipa que trabalha comigo direta e indiretamente. Muito bem. E pela experiência que a Cristina tem,
como empreendedora, como profissional? Quais são as dicas que dá para quem quer se iniciar neste mundo? Não deixar de fora nenhuma formação, dedicarem-se mesmo, e se forem para um gabinete, se doarem, ser contabilista. Não, para quem vai montar um negócio. Um negócio para quem, Sim, para quem vai montar um negócio. É assim, se vai montar um negócio tem que ter uma experiência, de alguma forma, que antes já passou por estas fases todas. E nesta fase toda em que já passou, já esteve num escritório, quer montar um negócio, não é montar um negócio com um cliente que vai tirar da empresa em que esteve. Primeira regra, não pode. Eu não fiz isso, conheço muita gente que não fez isso e não faz sentido fazerem isso. Roubarem o cliente da empresa que te sustentou durante muito tempo. Isso é ser ingrato, né? Não pode ser. Não pode ser. Faça por si mesmo, encontre o seu cliente e segue em frente. Basta que encontre o primeiro cliente, este cliente depois vai falar de si onde quer que vá. E foi o que aconteceu comigo. Nunca fiz publicidade nenhuma. Olha, preciso de cliente A, cliente B. Fiz a primeira vez muito bem, esta pessoa tratou de falar de mim e assim sucessivamente foram surgindo outros e mais outros. E aconteceu uma coisa engraçada. Um senhor que era da Lurante, é cliente da Lurante até hoje, de repente recebo um telefonema e a senhora disse: me veio em nome do senhor fulano. E eu: senhor fulano? Sim, da empresa tal. E fiz logo cara feia, porque eu já tinha dito a este senhor que eu não saí, que é para tirar os clientes do senhor Carvalho. E como é que ele agora manda uma senhora ligar para mim? Eu: tá bem, pelo sim, pelo não, vou falar com a senhora. Sim, qual era o assunto? Não, eu estou a chegar a Angola, vamos montar, é no caso novo, estou a chegar a Angola, vamos montar um negócio próprio, mas eu pedi ao senhor para indicar a empresa que cuida das contas dele. Mas ele disse-me: não, vai ter com esta senhora vai saber ajudar. Passado 2 anos, a senhora me veio dizer assim: eu hoje percebo porque que o meu amigo indicou a senhora, pois a senhora domina isso, domina aquilo, e eu, pois, só tenho que agradecer. Como eu sempre disse não a ele também, pronto, ficou quietinho, mas depois fez questão de nos indicar. Ele conhecia-me da Lurante, fez questão de me ensinar o nosso nome. Também não tinha como uma pessoa com essa ética, com esse nível. Então, pronto, ele indicou e a senhora é nossa cliente até hoje, felizmente é nossa cliente até hoje. Então a regra é essa: encontrarmos os nossos próprios clientes. Eu às vezes digo assim: na rua de vocês não tem as lojas dos malianos? Acho que toda parte da cidade há uma cantina qualquer desses malianos, né? Os mamadus, como chamam, malianos e tudo bem. Eles precisam de ter contabilidade. Até pode já começar por aí. Ir lá falar com ele, que ele não pode estar só a receber, precisa estar organizado e há regras próprias. E se eu já sou da área, já conheço as regras básicas todas. Se convencer um deles, ele vai trazer toda a família. Sim. Eu aconselhei a minha esposa a fazer isso. Ela trabalha com contabilidade. Pois. Eu disse numa vez, houve uma altura que a empresa em que ela estava a trabalhar teve problemas de falência e tiveram que despedir pessoal. Ela foi uma das convidadas a trilhar convidadas. Então começou atrás de clientes e sugerimos: olha, por que não vamos bater a porta aqui do pessoal das cantinas, desses pequenos negócios, para ver se não precisam de ajuda. E por acaso um ou outro, alguns ainda estão meio fechados, mas um ou outro abriram-se e com mesmo alguns amigos: o António tem uma empresa. António, como é? Quem faz a tua contabilidade? Olha, tem aqui alguém que pode fazer-te ajudar isso. Por acaso é interessante. Nesse caso, como é que olha para o mercado informal versus contabilidade? Mercado informal, esquece. Eu estou curiosa, eu quero ir visitar o mercado. Estou sempre a dizer que vou visitar e nunca fui. Qual, tenho que arranjar assim ou do o 30. Não, agora também o Cantito vai entrar, né? Queremos ir fazer um levantamento, depois construirmos mesmo assim um balancete com movimentos das compras, vendas, essas coisas todas. É um desafio interessante. Vou querer saber. Sabe que eu estava a pensar, Cristina, é uma coisa muito interessante, que acho que se aliarmos os privados e alguns profissionais, pode-se resolver bem esse problema. Por exemplo, hoje há softwares certificados que permitem ter múltiplas empresas. E eu, em tempo, estive no mercado aqui do Zango a fazer uma investigação. Eu disse: se eu, por exemplo, consigo montar uma empresa e essa empresa começa a prestar serviços de assessoria ao pessoal do mercado, eu começo a tornar informatizado esse pessoal. Então, eles não precisam ter domínio do computador, não precisam ter domínio da informática. Eu lá, montando um computador, montando internet, consigo dessa assessoria. Então, a AGT não podia pensar em trazer outros profissionais. Na iniciativa da AGT pode ser privada, e eu também volta e meia já falei nisso, que é, por exemplo, há muitas empresas que recorrem ao mercado informal porque não encontram nada no mercado formal. Eu não posso ir para a direção deste mercado, porque até os mercados têm sempre uma direção e pagam-se uma taxa que é para estar aí. Ter um caixa
com um computador para eu fazer as faturas para essas empresas. Depois cada uma delas deixa uma Eu taxa. montei um projeto assim. É, Eu uma montei, taxazinha. a formalização Pois é. Eu Sim. montei Não, um pelo menos projeto assim. aquela entidade vai ter. É assim, cada vez que uma empresa recorre ao mercado informal, já tem para entregar aos cofres do Estado 25%. Porque aquela compra não é aceita fiscalmente. É como se fosse o lucro dele, vai ter que entregar 25%. Se eu passar por este caixa que vai estar montado aí, esta empresa vai lhe emitir a fatura e ele vai deixar uma taxa pela emissão desta fatura. E esta fatura está a ser feita num software certificado, Sim. cumpre as regras todas, ele vai poder abater nos seus custos, no seu lucro fiscal tranquilamente. É um custo aceito fiscalmente e tem o problema resolvido. E depois Então, gera sempre também mais emprego, né? Depois começar gera a mais emprego, formalização. exatamente. E mais bem. arrecadação para o Estado. Né? E há sempre aquele vício. Falando nisso, olha sempre a parte dos impostos, das taxas, como para quem paga, é uma espécie de obrigação, é um ônus, é um peso. Mas há uma retribuição, digamos assim, que o Estado deve dar ou deve criar para o cidadão. Pois é, assim, os impostos também contribuem para o OGE, né? Está lá a contraparte Exatamente. ligada às receitas fiscais. E com essas receitas fiscais, o que é que o OGE faz? Criar melhores condições para todos nós, né? Se queremos ter bons hospitais públicos, o OGE tem que ser alimentado. Não só com as receitas petrolíferas, mas com as fiscais também. Em bom rigor é isso, há uma contrapartida, que são as necessidades básicas de todos nós. Há um grupo de necessidades que é da responsabilidade de todos, desde a educação, a saúde, e, pois, educação, saúde, sobretudo, transportes públicos, nós precisamos de ter isso. E os nossos impostos acabam por contribuir para isso. No caso do Muitos- IRT, qual é O nós IRT, lutamos muito. não, o IRT é isso. O IRT vai mesmo também para alimentar o orçamento Deve do só Estado. que é um Mas agora- castigo por estar a trabalhar. Olha, estás a trabalhar, Não, agora temos tens que de pagar pagar. alguma coisa, mas é para contribuir para estas necessidades do Orçamento Geral do Estado também. E Não é? no seu escritório. Segurança também, né? Segurança, Sim, educação, sim. transporte, segurança, fazem parte das necessidades para todos nós, que é a responsabilidade do Estado garantir isso. Muito bem, muito bem. Quais são as dificuldades que encontra enquanto empreendedora? Dificuldade. No nosso mercado. No nosso mercado. mercado. Quais são as dificuldades que eu encontro? Dificuldades? Nenhuma. Mano, eu Estava feliz, eu queria trabalhar consigo. Não, muitas dificuldades, muita dificuldade. O desinteresse das pessoas, a falta de entrega no ganha-pão. Não. Quando eu me refiro às suas próprias dificuldades em manter um escritório, porque às vezes há pessoas que querem manter um negócio ou querem criar um negócio. Às vezes ele deduz logo, não, vou montar um negócio, vou ter lucros, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é bem Sim, assim. não é bem Não é assim. bem assim. Então, é isso é que as pessoas precisam saber. Olha, a mais principal dificuldade é quando temos que perder um cliente. Quando temos um cliente que até já nos pagava bem, de repente foi abaixo e vai nos deixar de pagar e vamos ter que reduzir a vença. Isso é um transtorno tremendo e ultimamente é muito comum termos isso. Outra dificuldade qual é? Formar a equipa não é fácil. Não, mas uma das coisas que pois, dizer não a um pedido de emprego também é muito difícil, é uma outra chatice. Eu, se pudesse, tinha assim um espaço enorme para empregar toda a gente. Porque é muito difícil dizer não às pessoas quando estão aflitas a pedir emprego. Né? Às vezes dizem, ela pode e não quer, mas eu não posso empregar toda a gente. Ontem à noite fiz uma mensagem a dizer assim: o escritório funcionava muito bem com 50% do pessoal que tem. Quer dizer que eu tenho pessoal a mais. Mas o que é que tem pessoal a mais? Por que é que não manda embora? É difícil mandar para casa quem tem família para sustentar. E numa fase dessas, chegou a fase pandémica, tantos problemas, nós não mandamos ninguém para casa. Mantivemos todos. E então, vão dizer, então a senhora pode. Não, a senhora não pode. A senhora não pode, não é bem isso. Mas temos que olhar para outros lados. É ser humano, humanizar as coisas. Pois é. Eu acho que o bem mais ativo de uma empresa é mesmo o pessoal. E a contabilidade conta muito com isso, né? Sim. Nós temos recursos humanos, são muito importantes em todos os momentos, são muito importantes. Mas uma das principais dificuldades que nós encontramos também é termos uma empresa que nós orientamos desde sempre e não nos levam a sério. Isso é um grande problema.
é um grande problema. Depois vem a AGT por cima e são situações que nós sempre alertamos e nunca nos deram ouvido. Isso é um grande desafio, mas um grande desafio mesmo. Eu digo sempre, tem que prestar atenção a tudo que o contabilista diz. E eu até já digo, esqueçam estarem só a falar das coisas numa reunião. Falamos na reunião, quando eu chegar ao escritório, antes mesmo deles chegarem à casa deles, já tenho nos e-mails tudo o que foi abordado, que é para criarmos aqui salvaguarda, né? Para ficar tudo escrito direitinho, porque quando a Administração Geral Tributária notifica, tudo cai por cima do contabilista. Esse é o grande desafio que temos. O contabilista é o culpado de tudo. Depois, mas nós até falamos tudo. A senhora nunca nos falou disso. Nunca. Não pode. Cada vez que sai um diploma novo, a minha principal preocupação é reunir todos os clientes e abordar o que é que vem e desdobrar. Já não levo linguagem técnica, é descomplicar. Olha, as novas regras ditam isso, assim, 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 é para todos nós seguirmos. E pronto. A contabilidade é, não digo essencialmente, mas digo, está muito envolvida com os diplomas legais. Há uma participação efetiva, por exemplo, da ordem na criação desses diplomas, porque o que vê-se sempre quando sai algum diploma, há depois os contabilistas terem que correr, se adaptar e entender, parece que provavelmente não foram vistos nem tidos. Será que é essa visão que eu tenho? Ou nem cada vez mais já há maior abertura, pedem sempre contribuições, as ordens profissionais cada vez, e as associações empresariais já são mais consultadas, hoje já se consulta mais. Um dos códigos que eu digo com muita certeza que houve muita contribuição da parte da ordem é o IVA. O IVA, a ordem criou equipa que é para trabalhar nas contribuições do IVA, a qual fiz parte também deste grupo. Então, cada vez já nos escutam. Claro que nem tudo que nós queremos lá está, aparece, né? Mas pelo menos falamos alguma coisa. Agora, se nos levarem a sério, viva, se não, paciência, nós estamos ali. Mas precisamos mais, né? Se auto-intitulou como uma babá do IVA. Não, essa da babá, contar a história da babá. Vamos que eu conto a história da babá? Vai contar. Não, pode contar então. Posso contar a história da babá? Eu já sei, pronto. Saí de Luanda numa missão da ordem para ir a Benguela dar formação a um grupo de 24 membros. Posta a Benguela, o auditório da Lusíada em Benguela encheu mais do que 80 pessoas para a formação do IVA. Era uma formação de uma semana. Estava ali e havia muita gente a participar desta formação. Depois, aquilo era dado de manhã e à tarde, né? Com intervalo para almoçar. E um belo dia, o doutor Isata, que é do Porto do Lubito, cruza comigo e diz assim: doutora, a doutora Flumina é a mãe do IVA. O doutor Adilson é o pai do IVA. Então o que a senhora é do IVA? Está cá esses dias todos informação. O que a senhora é do IVA? Eu pensei muito rápido. Bem, pai, mãe, criança, vão precisar de uma babá. Eu sou a babá do IVA. Eu sou a babá do IVA. E porque também o meu primeiro emprego em casa foi ser babá, e então uniu o outro agradável. Eu sou a babá do IVA. Mas isso foi naquela brincadeira e ficou babá. Mas isso tem-me salvo com cada uma. Porque cada vez que os jornalistas olham para mim e querem fazer perguntas polêmicas, então o governo, perguntas políticas, eu digo sempre, na vida real, as babás não se metem nos problemas da vida da família da criança. Eu sou babá de uma família, eu meto se o pai bateu a mãe ou a mãe bateu o pai, eu meto nisso. Não. Então é tal e qual. A missão da babá é só ensinar como é que chegamos ao apuramento final para entregar o dinheiro ao cofre do Estado. Esta é a missão da babá. Só cuidar e ensinar os passos todos. Agora, se está bem implementado, se não está, se o governo falhou, se não falhou, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema dos pais da criança. E livro-me de chatices. Livra-se. Muito bem. Acho que a pergunta que eu ia lhe fazer não sei se é uma chatice, né? Será que o que veio cá para fora é que praticamente a ordem ou os contabilistas quase que não foram tidos nem achados? Ou seja, tinha-se consertado alguma coisa e depois
Nunca ouvimos isso, nunca ouvi isso. Nunca ouvi, tanto já... é que depois, depois de baixarem o valor do IVA, né, atualmente, eu disse, então a ordem já disse, depois a ordem quando disse, não foi ouvida, não sei o quê. Pelo menos deve ser o que pareceu, né? Não, é o que eu disse. Manda-nos contribuir para um determinado diploma e nós damos todas as contribuições. Agora, se vai ser usada a todos é outra parte. Mas o que nós, claro, o nosso grupo de trabalho sempre mencionou a hipótese de 3 taxas. Queríamos uma taxa reduzida, uma intermédia e uma média. Sempre mencionamos isso. Isso constam dos arquivos da ordem, constam dos documentos, das contribuições todas que andamos a ter. Só que depois disso, o que é que aconteceu? Surgiu a taxa 2, reduzida para a cabinda, depois surgiu a 5, olha, de repente já vamos ter a 7 e vamos então começar. Na altura não aceitaram porque não, se calhar não convinha, as contas tinham que dar certo e se reduzissem teríamos algum problema. E tem N situações à volta disso, situações políticas, a qual eu recuso. Também não é a nossa intenção. Exatamente. Nós estamos aqui mais para a área profissional. Exatamente. Agora, quando dizia assim, mas Angola não estava preparada, Angola não estava em condições de aderir ao IVA. É assim, é como se fosse uma casa. Estamos a construir uma casa, 4 paredes. Se nós esperarmos que essa casa esteja XPTO para nós entrarmos, nunca vamos entrar. Então temos que entrar e vamos começar a acertar as pontas, a pintar da cor que nós queremos, mudar mais isso, mudar mais aquilo, já estando aqui dentro. E foi o que aconteceu com o IVA, porque se fosse aguardar que todas as condições estivessem criadas, as condições nunca iam estar criadas. Muito bem, e como babá está a acompanhar esse crescimento. Acompanhar esse crescimento, não sei se já é uma criança com 2 anos. Não sei se é impressão minha. Já caminha, ele é tranquilo, deixa muitas noites sem dormir, mas é um mimo lidar com ele. Não sei se é impressão minha ou não, e deve por acaso me esclarecer. No seu ponto de vista, devíamos começar todos no mesmo regime? No meu ponto de vista, os regimes de isenções seriam transtorno, muita confusão. O ideal, se dependesse de mim, todos no regime geral, ponto. E as pessoas iam trabalhando, se adaptando. Esses regimes veio criar muita complicação, muita volta, muita coisa estranha. Claro que vamos puxar as orelhas. Que isso? Dizer que todos. É umas que não têm condições. Iam criar condições para. Mas é uma opinião técnica. Exatamente. Então. Ficávamos todos num único regime e várias taxas para facilitar os que não estão devidamente organizados e vários escalões e aí sem seguir. Eu acho que não lhe vão puxar a orelha, porque entre linha é o que diz. Já fica claro isso, né? Todas as entrevistas que eu por acaso acompanho e vejo. Está claro que é isso. Todos o regime geral, todos a liquidar e a deduzir. Também seria muito mais justos, porque depois há esse desfazamento que as pessoas pensam que estão nos outros regimes, que não no geral. Pensam que ganham, mas depois vai-se ver que perdem, porque acabam... Por exemplo, eu se for do regime, se vender mercadoria... E sou de regime de exclusão. Regime de exclusão são todos que faturam anualmente até 10 milhões de kwanzas ano. Se for comprar a minha mercadoria a uma empresa que é do regime geral, o regime geral está a vender com IVA. Aquele IVA é custo da minha mercadoria vendida. Exatamente. Quer dizer que a minha margem vai ser sobre o produto, sobre o valor do bem, mais o IVA. Sim. Está a ver? Já vou vender. A minha margem vai ser sobre os 114. Depois vou ter de margem, olha, mais 10%. Vai vender mais caro. Ao passo que, se eu for comprar a quem é estamos no mesmo regime geral, todo o IVA suportado na compra da mercadoria não acresce o custo da mercadoria vendida. Sim. Por quê? Porque o Estado devolve. Exatamente. Quando as pessoas começarem a perceber o regime geral, as empresas no regime geral são meras intermediárias. Elas recebem do cliente e entregam ao Estado. O dinheiro delas está sempre aí intacto, Mas não mexem para nada. Não acha que essa confusão foi também devido à informação que se trouxe para fora? Não, falou-se muito à volta disso. Não, a possibilidade de as pessoas, vocês que não estão ainda preparados, ficam nesse regime, e quem já estiver preparado, dava-se a entender que era preciso muita coisa, que as empresas não estariam preparadas. A Ordem começou a formar os contabilistas de Cabinda Cunene um ano antes da implementação do IVA, em 2018. Por que a Ordem teve esta iniciativa? Para que os contabilistas começassem a falar com os seus clientes, a apresentar os regimes, os cenários todos e cada um decidir onde então é que tem que ficar. Esta decisão não dependia do contabilista. Claro que eu tive empresas que disseram assim, o que é que a senhora acha que é melhor para nós? Quando dissesse que eu tinha esta oportunidade de brilhar ali, claro que indiquei
MEI, o melhor regime que fosse, né? Para mim, quase que nós, 99% dos nossos clientes começaram logo no regime principal. E porque tivemos este trabalho de sensibilização e apresentar e criar exercícios e fazer as devidas demonstrações. Mas é bem verdade que muitas empresas ouviram isso dos seus contabilistas, ficaram no transitório porque pensavam que o IVA fosse ser um fracasso. Pensavam que o IVA não fosse andar, ia parar a meio. Isso é truque, isso não vai valer, não vai funcionar. Aqui, IVA, nem pensar, nem pensar. A verdade é que estamos há 2 anos com o IVA, bem ou mal está a ir, bem ou mal a AGT está a controlar as receitas em IVA e os números são animadores. Mas era um caminho quase irreversível, tendo em conta os acordos que se fizeram. Se nós queremos um mercado livre na África pela SADC, não, e o FMI aqui, a presença do FMI aqui, não tem como. Provavelmente aí o problema que muitos discutem era em relação ao valor que era cobrado e não sobre se o IVA entra ou não. Olha, quando entrevistei o Dr. Adilson, ele deixou isso bem esclarecido, que eu também já tinha ouvido falar nisso, mas eu toquei neste ponto, voltei a perguntar, doutor, então explica porquê a taxa 14. E ele teve a explicar e muito bem e fundamentou como deve ser. A Angola foi o último país da região da SADC a aderir o IVA, que é uma vergonha, porque nós angolanos somos os tais vaidosos, né? Somos os melhores em quase tudo e mais alguma coisa. Como é que ficamos tão desalinhados, sermos os últimos, dá uma má imagem. E depois, sendo a última, não podia chegar com novas regras, ditar novas regras. Teve-se que se adaptar às regras que encontrou da região. E uma delas era precisamente que a taxa máxima não fosse abaixo da média da região. E assim foi. Então, a dificuldade será na excessiva informalização que nós temos no país? Pois, temos muita informalização. O mercado informal tem muita força, mais do que 70%, né? Tem muita força no nosso mercado informal. Tem que se fazer muito trabalho, muita campanha, que é para sairmos disso. Disseram que, por exemplo, no mercado de 30 vão empresas com contentores de mercadoria para vender direto. Sim. Eu pergunto, quem controla que essas empresas têm lá um software certificado para emitir as faturas para todos os particulares? Vão dizer, não, o particular recebe a fatura, depois já vai para o lixo. Pois, mas alguém tem que tem que fazer este registro, que é para estar ali a ficar na base de dados certificadas e reportar para a Administração Geral Tributária. Depois ainda temos aquelas empresas que até estão muito bem organizadas, mas têm 2 softwares, um verdadeiro e o outro falso. Isso encontra-se muito aquelas empresas dos chineses, por acaso. Ainda perguntam, quer fatura da AGT? E eles chamam a fatura da AGT. Na AGT não tem fatura, a AGT não certifica. Mas, fatura da AGT ou não. Se for fatura da AGT não tem desconto. Se for uma outra fatura já tem desconto. Isso é uma confusão. Mas às vezes essa dificuldade é o próprio mercado que precisa se organizar, porque muitas das vezes também a questão das empresas sobrefaturarem, sobretudo algumas empresas nacionais e bem cotadas, que eu tenho informações credíveis, é de que elas lá fora têm uma outra empresa montada que faz a aquisição e depois manda para Angola com outro preço. E quando chega, são as empresas que depois te dão um valor, por exemplo, você vai comprar, sobretudo peças de carro, sobressalentes, a peça do mesmo tipo, você vai comprar nesta empresa, por exemplo, a 2, 3 milhões. Você vai para o mercado, vai encontrar 300 mil kwanzas. Isso acontece. Pois. Então, alguém tem que controlar isso e nós agora temos os preços livres também, ainda temos aqui os preços livres e determinados bens, que a entidade decidir vender que conta, porque é livre, desde que fundamenta então como é que chegou a este preço e eles também estão aí as entidades do Ministério do Comércio que é para estarem a fazer essa fiscalização. E isso eu penso que tem sido um grande problema de combate. Porque eu, por exemplo, tenho um amigo que tem uma empresa e disse, Bartolomeu, não tem como, eu quero, por acaso nós fornecemos o software, eu quero fazer as coisas conforme, mas às vezes eu só tenho 2 milhões para comprar a coisa, mas eu vou num sítio que está 5 milhões, no outro está 300, epá, essa diferença às vezes afeta. É uma diferença muito grande e eu só não percebo como é possível chegar a este valor tão alto, né? Que margem é essa? Enquanto profissional, alguma vez pensou em desistir? Essa pergunta até nem se faz, né? Acho que não. Eu sou... É minha zona de conforto. Eu quando me disponibilizo para fazer seja o que for, a minha dedicação é sempre a mesma. É com muita entrega, muita dedicação, muita vontade de fazer, muita
vontade de alcançar os objetivos. E se há coisa que eu às vezes digo assim, se há coisas que não me dá preguiça de fazer, é sair para ir trabalhar. Adoro trabalhar, adoro estar no meu mundo, adoro namorar os meus números, por estar ali a olhar para os dados das empresas, é o mundo, são os números todos. Então eu digo a brincar, estou no meu momento de namorar os números, né? Analisar números e mais números, dossiês e mais dossiê, que é para estar ali a emitir determinados pareceres. Então nunca me senti desenquadrada, estou bem enquadrada, gosto do que faço, mas também quando trabalhei na barbearia como operadora de caixa era a primeira a chegar. Era a primeira a chegar, quando todos chegassem já lá estava, nunca cheguei tarde. Tinha Vicente Ginga, era também muito exigente, estava ali, o menino, Ok. tem que chegar cedo, estava ali bem cedo. Quando trabalhei na MAP com o Dr. Piedade, chegava às 6 da manhã, dobrava as calças até o joelho, ainda limpava o escritório e às 8 horas estava eu ali sentada à espera de quem viesse a ser atendido e a trabalhar normalmente. Então eu faço as coisas assim, com muita vontade, com muita entrega, muita dedicação energia. e procuro passar isso também para a equipa. Se nós não nos dedicarmos, esquece, vamos fazer tudo errado. E na Cuxa já sabem, está mal disposto, está com problemas, não está concentrado, pelo amor de Deus, não me sentem a olhar para os dados de uma empresa e estar a tratar. Vai tratar errado, 300 mil kwanza vai se transformar em 3 milhões por causa de um zero. Tá? Então é um trabalho de muita responsabilidade. Se não está bem disposto, eu estou sempre bem disposta. Nem posso estar mal disposta. O meu trabalho não permite que eu esteja mal disposta. Né? Então devo estar sempre bem disposta, tranquila, a tratar da informação toda, porque eu digo às vezes, os clientes não nos batem a porta porque descobriram que a Dona Cristina é a senhora mais bonita da cidade. Que responsabilidade! Batem-nos a porta porque acreditam em nós, né? Depositam confiança em nós, e a forma que nós temos de retribuir isso é toda a nossa dedicação para que no final haja um trabalho feito com toda a qualidade merecida. Como é que vai parar no programa de rádio? Que é muito bem feito, deixa já, contas na hora. Fantástico! Não quero coar na televisão primeiro, depois chegar à rádio. Eu acho que a televisão, como disse, é uma referência, ficou referência. Pois, Mas se quiser falar, esteja à vontade. Eu estou a olhar aqui toda hora para o telefone. para o tempo. Sim, para o seu tempo. Não, vocês depois cortam, mas eu tenho que dizer isso. Eu fiz parte do último grupo que foi Tem muita preparado. coisa boa, não dá para cortar nada aqui. Eu fiz parte do último grupo que passou pelas mãos do professor Mesquita Lemos, que Deus o tenha, na Rádio Escola. Uma turma de 20 alunos, e dos quais 19 de rádio, e a única que estava a ser preparada para a televisão sou eu. Eu era a única, era exclusiva. Vai ser preparada para ser apresentadora da televisão. O senhor olhou para mim e cismou que eu tinha imagem para a televisão, isso e aquilo. Pronto. O professor Mesquita Lemos era uma figura, não é? Então, pronto, fiz isso e depois vou colaborar na Oscar Gil como produtora. E o senhor, acho que até teve a ideia de fazer o Adivinha Quem Vem Almoçar. E ele depois estava à procura de uma apresentadora, que seria a Manuela Lemos. Só que a Manuela Lemos fazia Luanda, Nossa Casa Comum, pela Orion. E eu acho que ela tinha contrato de exclusividade, não podia fazer mais nada. Depois o senhor acho que arranjou mais alguém que não podia. Ele depois, um belo dia, olha para mim: mas, Cristina, eu quando vi o teu currículo pela primeira vez, tu fizeste qualquer coisa de comunicação social na Rádio Escola ou não fizeste? Eu, sim, fiz. Mas já fiz há muito tempo, era meu sonho. Não, vamos lá fazer o teste com ela. Não é que eu faço o teste para adivinhar quem vai almoçar. E ele disse: a apresentadora sempre esteve aqui comigo e eu não sabia. E pronto, e foi fazer então o adivinha quem vem almoçar. Em que o Lionel Miguel fazia mais roupa, aquelas roupas todas de adivinha quem vem almoçar. Quem fazia é o Lionel Miguel, que hoje está aí a brilhar. Eu ia perguntar, o corte, o punk, é a sugestão de quem? Era sua ou já? Não, o corte é opção minha, porque eu trabalhei na barbearia. Eu tenho limitação física, eu tive paralisia quando tinha 3 meses de vida. Então eu só trabalho com uma mão. E então não consigo pentear, não consigo trançar. Quando começo a trabalhar, começo a sair de casa. E a minha irmã tinha que ficar à minha espera para ajudar a enrolar o cabelo, porque antigamente usava-se rolos, né? Deslizava por rolos e não sei o quê. E eu já estudava à noite no e-mail. Chegava a casa depois das 22 horas. E a minha irmã tinha que ficar de plantão à minha espera para enrolar. E dia seguinte madrugar para pentear. Eu trabalho numa barbearia. Um belo dia sentei-me na cadeira de um deles e pedi para me fazerem o corte francês. Que era o corte francês.
nos anos Sim, 90, sim. fiz o corte francês e pronto, e assim fiquei independente, deixei de ser dependente, fiquei independente e era mesmo para me facilitar e não estar a complicar. Eu quase sempre neste trajeto todo da minha vida procuro sempre procurar coisas que me facilitam e nada de complicações e procuro transmitir na mesma proporção, né? Quanto mais simples for, melhor e as pessoas todas percebem. Pronto, e assim foi. Foi aí que surge o corte. E quando vou para apresentar com a imagem careca, deu aquela imagem que pronto, que todos gostaram. Sim, Optei por porque- usar careca que é para não ser dependente, porque eu tenho limitações físicas, né? Não é visível, as pessoas não acreditam, mas tenho. Só não é visível, mas tenho, foi por isso que optei. Depois, quando engravido do meu primeiro filho em 2007, tinha preguiça, porque durante 11 anos só um barbeiro é que me fazia o corte francês, fielmente, de 5 em 5 dias fazia-me o corte francês, o senhor Pascoal. Quando engravido, comecei a ter preguiça de descer até a Mutamba e vou logo para o barbeiro da esquina e eu olhei para ele, esse não vai saber fazer o francês, pente zero. Agora herdei o pente zero há 14 anos, que sou careca pente zero e tranquilamente. Cria as suas marcas assim. Pente zero, que é para não me chatear. Muito Porque bem. corte francês, nem todo barbeiro sabe fazer o Sim, corte é francês. Corte difícil. francês tem ali pormenores, detalhes únicos. Eu já tentei fazer uma passagem na barbearia e tentei fazer um corte a alguém e estraguei o cabelo da pessoa. Pois, então, todo cuidado é pouco. Eu disse, um novo barbeiro que eu não conheço, olha, pente zero, pente zero, tira tudo, pronto. E assim, herdei o pente zero, né? Pronto. Agora, como é que eu passo para o Mas programa? ainda uma história. Uma vez eu cruzei consigo na TPA. Acho que na altura eu estava a fazer uma rubrica no 10-12. Mas eu pensei que estavas na contabilidade. Nunca. Da televisão. Não. Não. Eu tive A essa minha- impressão, não. porque depois comecei a vê-la a fazer contabilidade. Eu pensei, pronto, estava ali, deixa eu fazer o programa. O que é que aconteceu? Eu era aluna do ensino de base e já sonhava em ser jornalista. E a minha ida para o jornalismo era porque queria falar corretamente a língua portuguesa. E então fiquei a pensar qual é o curso que me vai obrigar a falar corretamente a língua portuguesa. Só o curso de jornalismo, para falar para a rádio, para a televisão, ou escrever para Angô, para jornal. Então eu tenho que ser jornalista para falar corretamente a língua portuguesa. E em função disso, deste meu sonho, sempre estive ligado aos órgãos de comunicação social. Eu frequento os órgãos de comunicação social desde a Rádio Nacional, a rádio, a televisão, desde os anos 90. Sou convidada para programas. Vou para o programa de debate, vou falar sobre isso, sobre aquilo, talvez de cultura geral. E então foi esta minha ligação com os órgãos de comunicação social. Eu não apareço nos órgãos de comunicação social por causa do programa, nem por causa do programa de rádio ou adivinha quem vem almoçar. Foi antes. Era o meu sonho que me fazia estar dedicada a ligar, a participar nos concursos e a ganhar prémios. Já era convidada, eu sei que já era convidada, então, mas eu via às vezes na administração. Eu pensava que... Não, devia ter ido lá resolver um assunto qualquer, ok, ligado a um ok. ponto qualquer, qualquer Muito coisa bem, assim. muito Porque bem. a minha ida à rádio escola, apesar de não ser funcionária da televisão, foi como se eu tivesse sido funcionária da televisão. O Luís Fernando, que na altura estava no Jornal de Angola, é que fez essa ponte, porque o professor Mesquita Lemos queria que fosse obrigatoriamente pela televisão. E eu fui dizer à direção da televisão, na altura, o senhor Casimiro Alfredo, que Deus o tenha, o Luís Fernando pôs-me a falar com ele e eu fui lá explicar. Eu não estou atrás de emprego na televisão, só quero que a televisão faça ponte, porque o professor Mesquita Lemos diz que obrigatoriamente tem que ser preparada para a televisão, porque ele dizia que eu tinha imagem para a televisão. E esta ponte foi feita. Pronto, só por aí. Muito bem. Tá? E contas na hora. Contas na hora. Eu começo na conta. Vou contar uma coisa que nunca contei e vou contar aqui obrigado. em primeira mão. É mesmo em primeira mão e todos vão ficar. Vai contar. Vou mesmo contar isso aqui em primeira mão. Comecei na profissão sozinha, lembram-se que eu comecei, saio da Lurante, depois começo a fazer as contabilidades daqueles 5 anos daquela entidade e quando começassem a indicar, quando este senhor começa a indicar aos seus amigos, as pessoas da relação deles, qualquer empresa que já existe, se me bate a porta hoje, já existe um relatório de contas antes. Sim. Este relatório de contas é meu saldo inicial. E é neste momento em que eu estou a lidar com os saldos iniciais de várias entidades que começo a descobrir que muitos colegas não tratam muito bem as situações fiscais. Lembram-se que eu já sabia dos impostos todos? Como é que eu olho para um relatório de conta, a empresa nunca pagou imposto de selo? Como é que eu olho para um relatório de conta, a empresa nunca pagou o IRT? E o IRT está mal processado. Isso é muito grave. Os colegas cometem muitos erros. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa para isso.
Alguém tem que começar a fazer alguma coisa para isso, não é possível. Ai, o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? O Silvestre é cineasta. Meu marido, eu a falar com ele, e se existisse assim um programa, um espaço, que é para nós começar a falar destes erros todos e os colegas começarem a aprender e deixarem de cometer erros. Então foi assim que depois criamos, eu fui explicando tudo ao Silvestre e construímos uma sinopse em que o título era Nem Tudo é Imposto. Porquê que nem tudo é imposto? Porque também depois olhava para as notificações da Direção Nacional dos Impostos, em que em quase tudo agravavam a matéria coletável, quase tudo agravavam a matéria coletável, nomeadamente, por exemplo, eu tenho um serviço, um cliente nos prestou um serviço, é custo, mas eu estou a pagar a prestações. As notificações olhavam para o total da fatura e faziam a retenção de 5,25 da antiga Lei 7/97, e que não está correto, porque a retenção é só sobre a cota à parte paga. Não é no total. Okay. Isto é um erro muito grave. Então, por isso é que o título foi Nem Tudo é Imposto. Mas então foi iniciativa tua, não foi da ordem, não? Foi assim que surge o projeto. Depois eu vou conversar com o Mateus, Alice, a mulher de Mateus Gonçalves. Já trabalhávamos juntas em contabilidade, é minha amiga, minha colega. Andamos envolvidas numa entidade em comum. E falo com ela e ela disse assim: Cristina, devias ir falar sobre isso com o Mateus. Ai, Alice, achas? Ele não vai receber? Vai sim. Ela lá fez a fonte e vou então apresentar o Mateus Gonçalves da lá, que achou interessante. Fantástico, Cristina, vai lá, olha aqui, muito bem, eu não sei quanto. Depois de um tempo, o Mateus, a ideia era fazer chegar esta sinopse à Administração Geral Tributária e à Ordem. Porque para eu fazer o programa ia sempre depender de técnicos tributários e técnicos ligados ao CPCA para eles terem a ponte. Depois de um tempo, o Mateus chama-me e diz: Cristina, a gente vem para cá fazer um programa parecido e como é que fica? Como é que vai ser? E eu, pois, tinha dado a ordem não me recebia. A ordem até agora não se decidiu. O senhor Rui Santos da Sistec também tomou conhecimento do projeto e o senhor Rui Santos já fazia parte do Conselho Diretivo. Expliquei, não, é uma boa iniciativa. O senhor Rui Santos, que é da Sistec, é uma boa iniciativa, sim senhora, acho que o Conselho Diretivo tem que tomar decisão disso. Acho que vai haver um momento em que vai ser chamada e vai então apresentar, porque eu faço uma carta, mas no anexo os dados do programa, digo apenas que queria ser recebida para apresentar um projeto. Okay. Então, quando sou recebida, 2 anos depois, isso é em 2015, a regra mesmo é não desistir nunca, né? 2015, em 2017, o Dr. Fernando Hermes comunicam que eu ia ser recebida por um grupo do Conselho Diretivo, então na Ordem, levo o projeto, explico e então depois chegamos a um acordo que o programa seria para a Ordem, cedi para a Ordem e que eu então seria apresentadora, que para mim o mais importante é de existir o programa para servir de apoio e ajudar e ser uma espécie de formação em que todos teriam acesso, e assim foi. A 5 de junho de 2017 foi o ar a primeira edição do Contas na Hora, eu a tremer um monte, cheio de medo, e o Mateus a dizer: calma Cristina, é só a primeira vez, depois já te soltas. O Mateus é o realizador, né? Não, o realizador é o Joel Costa e o Mateus apenas coordena, e o programa já estamos acima da edição 200, e é o programa que eu reconheço que comete muitos erros, e até às vezes a cada edição eu fico à espera de um telefonema da diretora da Laca levar calhetes. Erros técnicos? Não sei nada das regras jornalísticas. Mas isso faz o diferente, né, no seu programa. Eu, por acaso, ouço às quartas-feiras e... Eu nunca disse isso, mas eu vou dizer, cada edição do programa, cada vez que o meu telefone toca, já estou atento. Será que eu vou receber o telefonema da diretora da LAC porque cometi mais este erro, mais aquele erro? Ai, então, fico já toda trêmula, mas porque não sigo nada. A diretora tem sido agora muito flexível, né? Mais do que antes. Ela ainda não me puxou as orelhas, mas eu estou à espera que a qualquer momento ela me puxe as orelhas. Mas eu quero. Da diretora que gostava assim. Sim, não, e é por causa disso que eu fico cada edição, a diretora não sabe, mas eu estou a revelar aqui, a cada edição, diretora, quando o meu telefone toca, eu estou a tremer. Olha, é uma das pessoas que eu gostaria muito de ter aqui no nosso Mucanda. Se calhar vai ter dia dele. Eu vou aproveitar a oportunidade, vou lhe convidar. A cada edição do Contas na Hora, o telefone toca e eu, será que é a diretora? Ai, será que é a diretora? Eu acho que eu cometi mais um erro, acho que eu cometi... Pronto, mas...
deixa aqui garantir que eu, quando ouvi o programa, eu gosto muito. Da maneira como apresenta, como fala, como faz-nos gostar da contabilidade. Eu sou inimigo da contabilidade, deixa ele dizer. Olha, se calhar eu podia fazer uma nota para encerrar, né? Ou fazer como é que ele chama? Aquela do fim, da comparação, o bom e o mau. Mas tem um nome próprio, que é o ponto positivo e o ponto negativo, né? No fim Na contabilidade? No fim do programa. Ok. Mas ainda já queres terminar, o Carlos? Eu tenho uma pergunta aqui. Não quero terminar, para preparar já uma nota. Vai preparar uma nota. Bom, Cristina, aqui, eu não sei se vamos considerar isso um mito ou se não. É que as pessoas, os profissionais formados lá fora são melhor cotados que os profissionais formados aqui. No seu caso e no caso de muita gente que já tivemos aqui, é muito diferente. Pois, isso é um complexo de inferioridade dos angolanos. Nós temos um problema sério. O que é bom é quem vem de fora. Eu fui fazer um seminário, que no intervalo do seminário, todos que estiveram à minha frente para falar em particular, era para perguntarem em que universidade lá fora passei, quanto tempo vivi fora de Angola, que quando regresso para continuar a segunda parte, tive que chamar a atenção. Eu sempre estudei em Angola, sou produto 100% angolano, nunca estudei lá fora. Tudo que eu sei fazer aprendi em Angola e com angolanos. A minha grande escola foi o Dr. Piedade, na MAP, era um angolano com um gabinete a fazer estudos de viabilidade econômica para o projeto do Fundo Coca-Cola, para o FIDES. Esses eram os primeiros fundos que surgiram para financiar projetos da agricultura e não só. Então, não tenho influência de lá fora. É tudo aqui, é tudo aqui. Nós temos bons angolanos, o que falta é só a grande oportunidade. Deem oportunidade aos angolanos e vão ver que também brilham. Não é só quem vem de fora que domina tudo. Temos muito boa gente aqui dentro que não deve nada a quem vem de fora. Muito bem. É esta a informação que queríamos passar. Porque a maneira como trata a sua área realmente é muito espetacular. Deixa eu já dizer. É uma responsabilidade muito grande e temos que levar essa energia toda, essa alegria toda para motivar também. Agora, acha que as pessoas entendem bem do que é um passivo e do que é um ativo? E acha que haveria uma mudança drástica, digo, financeiramente para a pessoa, se conseguisse perceber na prática o que é um ativo, o que é um passivo? Não, isso nos donos dos negócios, nos empresários. Não, mesmo pro dia a dia, para uma pessoa normal perceber o que é um ativo. Porque muitas das vezes o ativo é aquilo que. Pronto, eu não vou aqui explicar porque a Cristina é sua responsabilidade. Muitas das vezes as pessoas, essa confusão faz com que as pessoas estão sempre quase no zero. Porque se você perceber bem o que é essas duas coisas na tua vida, você consegue, acho que, livrar-se de alguns sufocos. Pois, livrem-se de alguns sufocos, mas isso, nós temos um problema sério. A contabilidade está a surgir agora, né? É a coisa. Antigamente pagava-se os impostos e não era obrigatório apresentar relatório e contas. Nos anos em que eu comecei a trabalhar, não era necessário apresentar relatório e contas, era só ir pagar os impostos todos os meses, imposto de CEL, IRT, já estava. Mas a lei estava aí, era para se começar, para se começar a usar e as pessoas não era obrigatório, não eram penalizados e as coisas andavam. Mas hoje já não, já há maior interesse e qualquer um de nós, acho que pensar em criar, seja o que for, chame logo um contabilista. Isso de ir criar uma boutique, um salão de cabeleireiro para as senhoras, que isso parece a moda das senhoras, né? Terem cada salão de cabeleireiro e terem boutique, porque vão buscar as mercadorias como uma belas, sei lá, num ponto qualquer do mundo. Cuidado, chamem um contabilista para terem uma orientação básica, que não basta só estarem a vender, tem muita coisa para trás e é importante que saibam isso. Muito bem. Cristina, o que é que ficou por dizer? O que é que ficou por dizer? Pode fazer também já uma colagem com a questão do Carlos, né? Estamos aqui a contar o que é que ficou para dizer? É a minha ladainha de sempre. Que os contabilistas se dediquem, entreguem-se mesmo. É de uma aventura inadmissível um contabilista com um gabinete e não estar lá como efetivo. Quer ter um escritório de contabilidade, tem mesmo que se dedicar. Mas o contabilista, o dono do escritório, que tem que fazer tudo. Não. Eu também sou responsável por um escritório e eu não faço tudo. Tenho uma senhora equipa a trabalhar diariamente. Mas esta equipa tem que perceber que existe um olho clínico. Que existe alguém lá em cima de quando em vez a passar o radar. Eu tenho o escritório na mão, tenho o escritório no telemóvel, tenho câmaras e a seguir tudo. Eles têm que perceber isso, que é para seguir, porque aprendem tudo muito bem hoje, fazem amanhã, fazem depois a partir de 4 dias, se notarem que ninguém está aí a acompanhar isso, cada um faz a sua maneira, cada um diz que cometeu o erro porque pensou, e eu vou perguntando, pensou? O seu pensamento está em que diploma legal?
Mas eu pensei, pois, se o teu pensamento está num diploma legal, mostra-me qual é, e eu até vou seguir. Está a ver? Cometer erros porque não quis ir consultar e porque pensou, alto aí, estamos numa profissão muito séria, não se faz nada, te des pancada. E eu vou. Tem lá no escritório um placar que diz: esta profissão não é para turistas, muito menos para aventureiros. Boa. Essa sua forma de ser, quer do ponto de vista profissional como do ponto de vista pessoal, é fruto da educação rígida que recebeu? Ou é fruto da convivência que teve com, quer seja com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas na escola? Não. É fruto da educação rígida que recebi do meu pai. O meu pai era muito na linha, muito ali assim. Nós não podíamos ficar nas escadas. A minha varanda tinha uma escada, não podíamos ficar nas escadas, não podíamos ficar no portão em frente, na monta, porque a fazer o quê? Tudo tinha regra, meu pai era sempre assim de muita regra, muita orientação, e nós seguíamos essas regras do meu pai. O meu pai dizia: tu tens de estudar para te formar, porque essa tua limitação física, amanhã podes ter problema. Quem tem duas mãos em condições não precisa. Vai arranjar um marido rico e tem a vida facilitada. Tu não, porque o marido rico não te vai vir bater a porta. Então tens de estudar para te formar e teres um bom emprego e levares a tua vida para frente. E o meu pai dizia: tudo que precisares, não peça dinheiro, seja quem for. Por isso é que o papá trabalha, é para o papá comprar, é para o papá dar, e nós crescemos com isso. Nós crescemos com isso. Nós não temos pessoas que nos vão dizer que nós fomos bater a porta e pedimos isso, pedimos aquilo. Não. Porque esta educação rígida é a famosa educação de base que nos leva para a vida fora. Então, em tudo, sempre segui. Há regras, eu tenho que seguir. Há regras, eu tenho que seguir. Nada de desviar e seguir aí direitinho. E faço questão que quem esteja à volta também cumpra, né? Que eu, por exemplo, nisso de estar a arranjar tempo, disponibilidade, uma coisa que deixa-me assim, as pessoas dizem: você está sempre a rir. Ou é muito má, ou alguma coisa não funciona. Uns dizem que quem ri muito é muito má. As pessoas têm sempre um lado bom, um lado mau, é normal isso, né? Mas quando não sou 8, sou 80, às vezes. Mas uma coisa que, por exemplo, não admito no meu dia a dia laboral, eu tenho toda a paciência do mundo para ensinar, seja o que for. Eu ensino tudo. Não tenho nada a esconder. Quero aprender, eu ensino. Tranquilamente. Disse-me que a sua esposa é contabilista. Pode dar o meu contato. Quando ela tiver alguma dúvida, se me ligar, tranquilamente vou responder. Tranquilamente vou responder, sem estresse, sem chatice nenhuma, respondo. Agora, tá aqui depois de eu conosco, ensinar, né? depois de eu ensinar, estar a analisar um trabalho está mal feito, não, isso eu não admito. Trabalho mal feito, não. Depois de eu ter ensinado, depois de eu ter ditado as regras todas, os passos todos, primeiro, segundo, terceiro, esqueceu-se de ler a cábula e está-me a fazer as coisas a 3 pancadas aqui, na Custos, não. Na Custos, Se não. calhar, há bocado estamos a falar do guia que está a produzir. Se calhar também produzir um guia de como ser um bom técnico de contas, né? Os passos para chegar lá. Para chegar lá, as regras Para básicas, inventarmos olha. os aventureiros, os turistas. Exatamente. Não, isso é, eu ando a dizer aos meus primos: não casem com mulher contabilista. Isto é uma profissão que precisa muito de nós. Deixamos de ter vida própria, temos que anular muita coisa pessoal por causa desta profissão. Há sempre coisas para ontem, é incrível. Se não nos dedicarmos, é uma desgraça. A Cristina, eu sei que é mentora para muita gente. No seu caso, falou de muita gente aqui. Quem é o seu mentor? É contabilidade. Da vida. Da vida. Sim, eu acho que é um momento que as pessoas precisam saber. Sabe, como tem orientado, tem inspirado as pessoas. No seu caso, quem lhe inspira, quem lhe ajuda, quem quando precisa? Quando eu preciso, olha. Tem um mentor. Tem... Eu vou falando que nós temos um grupo de responsáveis de empresas de contabilidade. Estão lá os Não, colegas para a todos. vida, não só a nível profissional. Você é aham. mentor da vida. Assim, mentor da vida. Eu nunca pensei nisso. Nessa perspectiva. mentor da Quem é o vida. mentor? Mentor da vida. Mentor. Muito bem. Mas as muito pessoas que me conhecem sabem que o meu dia a dia é sempre a falar da profissão. Eu, na mesa de aniversário, estou a falar do IVA, por exemplo. Então, em todo momento, está ali alguma coisa. E estas também provocam-me, né? Então, Ok. de repente, houve um ano que era o meu aniversário e estávamos todos numa mesa a jantar. E a ideia era: epá, hoje nada de imposto, nada de contabilidade, nada de nada. Mas, de repente, estavam dois a discutir sobre o IVA, a cometerem um erro. E eu ouvi, fui lá corrigir o erro.
Só tem. Depois. Mas falar do IVA. Pois é, o IVA está na moda, está aí, então. Olha, deixará de ser babá do IVA, porque ele está a crescer, e passará a ser evangelizadora do IVA. Não, não, o IVA, com o IVA, não. Parece ser uma mulher com muita fé. Isso, não, mas é assim. Não, mas o IVA vai ser a exceção à regra. O IVA, mesmo quando tiver 10 anos, vai continuar a ser a babá do IVA. Porque vamos ter sempre novatos a precisarem de perceber o beabá do IVA e nós vamos estar aqui a explicar direitinho, a recuar o tempo todo e por aí fora. Muito bem, muito bem. Não vamos mais tomar seu tempo. Eu gostaria de ficar aqui mais a conversa, porque eu tinha logo essa percepção de que com a Cristina a conversa ia ser muito boa, muito agradável. Mas pronto, vamos também respeitar o tempo e assim vamos chegar a mais ao fim da edição do nosso podcast. Agradecer a Cristina, foi uma conversa muito boa. Eu que agradeço a atenção de vocês. Sim, vão gostar muito de ouvir, porque sempre se aprende muito quando se ouve a Cristina. E é bom. Bem, e precisamos obrigada. de pessoas assim para nos inspirar e nos ajudar. Eu, Carlos, também, muito obrigado. Obrigado eu, Antônio. E um abraço a Elia. Candante. Não esteve aqui Ficou o conosco. desafio de fazer a nota de encerramento. A Cristina fazer. Sim, vai fazer. Ela vai fechar o programa, né? Sim, sim. E também ao Bruno, muito obrigado. Hoje, peraí, neste momento, as empresas todas estão a tratar das obrigações em IVA referente ao mês de novembro. E é muito trabalho, as equipas estão quase que saem do escritório depois da hora laboral, porque temos o portal às vezes funciona, às vezes tem muitas falhas com a internet e tudo mais, por isso tem mesmo que ficar horas e horas aí a trabalhar. Recomendação 0, por favor, o apuramento do IVA é na contabilidade, não é na gestão, mas sim na contabilidade, e o apuramento na contabilidade só deve acontecer quando reconciliarem o balancete mensal referente ao mês de novembro com o portal do contribuinte. O portal do contribuinte vai dizer que o IVA a pagar é 20 mil e nós temos que ter no balancete IVA a pagar 20 mil. O grupo de contas 34.5 a cada apuramento são todas a 0, menos uma das duas contas. Ou a pagar, que vai ser um crédito, ou a recuperar, que vai ser um débito. É assim que eu termino. Muito obrigado. Foram-te a bolso e nem sequer te apercebeste. Obrigado aos nossos seguidores por estarem sempre aí presentes, a assistirem. Então ficamos aqui mais uma edição do Mukanda Podcast. Obrigado.